Que tal a gente organizar graficamente esse raciocínio na voz de Marcelo Coutinho? Coutinho, bem-vindo, bom dia. Fala, lindão. Firme e forte? Bom. Mais uma semana? Mais uma semana curta, lindão. Então, bora lá, é verdade. Sexta-feira é feriado. Vamos pros gráficos, Coutinho. Vamos lá, bom dia a todos, bom dia, pessoal. A priori, sem grandes alterações, o gráfico extremamente simplificado. O índice, eu reitero o comentário da semana passada, a priori, ainda que não tenha figura gráfica, vai subindo aí no teu harmônico. Subiu quinta, subiu sexta, sobe hoje. Então, 1,28620, na próxima entrada a gente vai pro intraday, mas a priori você tem aí um grande canal, parte inferior faz engolfo e agora a priori vai subindo. O dólar, a mesma coisa, ao contrário, né? O dólar bateu na parte superior, o dólar vai caindo. Você nota aqui, apesar do movimento altista na sexta-feira, né? O dólar fechou a 0,30 de baixa. E você vê que ele vai guepando, né? Ou seja, quando ele abre para baixo, ele tenta subir. Ele vai fazendo topos inferiores, ou seja, ele vai espremendo para baixo. De novo, igual o índice, também numa figura gráfica ruim. Mas vamos assinar. A priori, índice para cima e dólar para baixo. 9 horas com 2 Agenda. minutos. Obrigado, Coutinho. Camila Nascimento chama a atenção para a agenda. Saiu o relatório mensal da OPEP. A OPEP cortou a previsão de demanda por petróleo neste ano e no próximo, em meio à guerra comercial. Então, a previsão de crescimento da demanda global por petróleo em 2025 ficou em 1.300.000 barris de petróleo por dia. A previsão anterior era de 1.450.000 barris de petróleo por dia, Léo. O Brent está desacelerando a alta, sobe agora 1,16% aos $65,53. O WTI também arrefeceu os ganhos, avança 1,24% aos $62,27, Léo. E a gente tem uma tendência de baixa clara para o petróleo, com envelopes de baixa que foram confirmados. Coutinho, desacelera a alta o petróleo Brent. Se você vê aqui, ó, mercado cai, corrige, faz longa queda. Deu uma sentadinha aqui no 6282, depois tem mais um suportezinho na casa de 5,9, né? Então a gente tava lá nos 60, 70, falava, bom, no 68 não passa. Passou e passou com força. Então agora o que acontece? Como o Léo falou de forma brilhante, o mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. O petróleo, apesar da alta de sexta e hoje, mantém-se um canal, esse canal a priori é baixista, deveria retestar 6282. 9 horas com 4 minutos, Guilherme Cunha na ponta da conexão, bem-vindo, bom dia, seu olhar pro dólar e pro índice hoje, Gui, vambora! E arrumando o novo topete aqui, ó, nós tínhamos uma promessa de tarifa de Donald Trump, consegui fazer a minha tosagem aqui. E, Léo, o seguinte, né, nós temos olha que loucura que a gente vai ter que iniciar essa segunda-feira falando. O Trump está se comunicando mal. Então, dos mesmos criadores aqui do governo Brasília também ter uma comunicação ruim e gerar volatilidade para o mercado, nós temos exatamente esse cenário no final de semana com Donald Trump, que traz um respiro para o mercado, o pré-mercado coloca o assopro, como você também muito bem pontuou, como o cenário base, bolsa para cima, dólar para baixo, essa é a tendência clara e inicial do nosso dia. Porém, já ficou dúvidas a respeito dos semicondutores, a respeito também do cenário sobre a China, que é o principal, né, Léo? Como a gente já pontuou por algumas vezes por aqui, toda essa guerra comercial está sendo pautada e envolvida sobre Estados Unidos e China. Nós temos um índice agora perdendo um pouco de força, um movimento natural, entre aspas, depois desse gap, mas continua sendo um dia que amanhecemos uma semana mais curta em uma seara mais positiva do que negativa. Vai estar na mão da comunicação dos Estados Unidos da América via Donald Trump para que a gente mantenha esse bom humor. 9 horas com 5 minutos. Obrigado, Gui. E olha aí, ó. Sinais de máxima intradiária para o dólar, que arrefece o viés de baixa, agora sobe ou cai 0,27%, enquanto o Indifut deu uma arrefecida no ímpeto de alta, vai subindo 0,5%, ainda assim, clara fotografia de alta. Coutinho, graficamente, essa diminuição no ímpeto de baixa da moeda americana diz alguma coisa para você? Bora lá, dólar do seu lado direito no gráfico de 60. Tinha um FIBO aqui, esse FIBO é o da semana passada. Dá para aproveitar, olha só, mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai, a priori tudo sob controle. Dólar aí ainda no teu processo de acomodação, R$ 5,856, a priori baixista.
Objetivo veio de presente, R$ 5,841. Temos 9 horas com 6 minutos. Bom, para fechar o raciocínio, o Peter Navarro, que é outro personagem importante na atual composição da equipe econômica do Trump, alega que as tarifas podem contribuir com o crescimento de 1,5 ponto percentual do PIB e o efeito deflacionário. E aí muita gente pode olhar e não entender, poxa, como? Se boa parte dos analistas estão sugerindo, ou boa parte está sugerindo o oposto. É porque para o Navarro e para essa ala específica da equipe econômica do Trump, as tarifas, elas basicamente compensariam um corte de impostos em cima das empresas americanas, que com isto, menos impostos sobre as suas costas, poderiam produzir mais e inclusive acrescentar mais de 1,5 ponto percentual sobre o PIB americano. E o efeito de deflação é que, na medida em que você resgata a indústria local e incentiva as empresas a expandirem os seus modelos de negócio, você está expandindo também a capacidade de oferta. Portanto, ainda que a demanda esteja forte, se eu tenho mais oferta, a tendência é que os preços dos produtos e dos serviços caiam. E essa é a aposta do Peter Navarro, do Howard Lutnick, do próprio Trump em boa parte das ações que foram colocadas. Como no fim do dia a diferença entre o remédio e o veneno acaba sendo a dose, o grande ponto problemático para muita gente que mede precificação no mercado foi a dosagem com que isso se deu. Até porque não nos esqueçamos, o Alex chegou a fazer essa menção mais cedo aqui. O plano do Scott Bessent abraçava esses conceitos aqui, de uma arrecadação mais forte via tarifação, que compensasse corte de impostos por parte das empresas americanas, ou em relação às empresas americanas, que ao receberem menos impostos sobre suas costas, expandiriam os seus planos de negócio, com isso trariam mais ofertas, e aí você tem tanto um crescimento do PIB, quanto mais deflação ou quanto menos inflação. Ocorre que, da maneira como as coisas foram colocadas, essa brusquidão trouxe todo o agito que a gente narrou ao longo da semana passada. Agora, ponto atual da conversa, é a gente ver o quanto que o equilíbrio entre essa agenda do Trump e a dosagem através da qual esta agenda será organizada vem para o primeiro plano. Porque, na visão do mercado, o exagero em relação a esta agenda é que pautou a negociação dos ativos financeiros ao longo das últimas semanas. E aí a gente tem essa aqui, ó, a China vindo aos microfones para basicamente pedir, depois que o Trump recuou na sexta, uma correção dos erros, dando ouvidos às vozes racionais sobre tarifas recíprocas. É a China dizendo: Trump, menos Howard Lutnick, menos Peter Navarro, mais Scott Bessent. Vejamos, todo mundo está contextualizado a respeito desta novela. Tem duas provocações que eu adorei no chat e eu vou trazê-las já já. Antes eu preciso ouvir o Guilherme Cunha. Uma é do meu querido amigo Franco Pina e outra é do... Ficou mais para cima aqui o comentário, eu vou localizar, mas tem a ver com a desvalorização cambial da China. São dois pontos que eu achei bem legais. Vamos com o Guilherme Cunha antes. Alô, Gui! A novela tarifária, você está acompanhando a gente desde a faixa das 8, você viu como eu organizei aqui os últimos acontecimentos da guerra tarifária em geral, particularmente queda de braços entre Estados Unidos e China. E basicamente o que eu fiz foi mostrar como a descompressão na sexta-feira ela está sendo ou muito acreditada, como uma foto que vai virar filme, ou desacreditada, com algum ceticismo de quem olha para o recuo do Trump na sexta-feira e diz: isso é pontual. O próprio Trump já veio para a rede social dizer que não é para a galera se animar. Na mesma linha foi o Howard Lutnick. Qual que é a tua percepção? De que maneira você enquadra o recuo do Trump na sexta-feira à noite e o quanto a gente pode estar diante de uma busca por maior equilíbrio na implementação das tarifas americanas daqui para frente? Minha humilde leitura, Léo, e pode parecer realmente uma maluquice, acaba sendo um Trump assustado, né? Visto que ele teve que trazer esse recuo até para não estressar o mercado novamente e não levantar uma bandeira como foi levantado na semana passada, depois daquele movimento, entre aspas, testado do fake news, né? Vai ficar barrigado 90 dias, um mercado extremamente otimista devolve tudo depois colocando como uma fake news, e o acumulado da Bolsa Americana, principalmente no cenário de tecnologia, no setor de tecnologia, pressionou
muito o governo na hora desse cenário do tarifaço, onde iniciamos uma cautela um pouco mais, até mesmo na oratória. Então, dito isso, Léo, na sexta-feira, eu acho que a maior visão que nós temos que ter é que sim, a China, ao falar que ia até o final dos finalmente, acabou dando uma pressionada, não que o Trump ficasse perdido, mas foi algo inesperado para ele não abrir uma janela de negociação no curto espaço de tempo que ele gostaria. Eu acredito que o final de tudo isso vai acabar sendo a pizza, né? Como é feito aqui também no nosso Brasilzão, vai acabar tendo as negociações e tudo vai bem, sem perder a calma, que tudo fica bem. Mas no final das contas, sexta-feira, Leozinho, o Trump sentiu a pressão. A metáfora do tudo acaba em pizza no Brasil se confunde muito com a imoralidade, com o ilícito. Não me parece que é por aí que o Gui tá indo. Ele tá falando da metáfora da pizza na ideia de divisão. Um pedaço pra cá, um pedaço dali, um denominador comum. Todo mundo fica com a barriga cheia, não no sentido aqui do ilícito, mas de algum denominador que discipline a guerra tarifária e garanta um pouco mais de previsibilidade. Em cima disso, Gui, a gente tem 9 horas com 12 minutos, só fazer um passeio pelos Estados Unidos. Vamos lá, ó. A gente tá vendo agora, vou colocar a tabela da volatilidade na tela para vocês, o DXY diminuindo o ímpeto de baixa. Isso coincidiu com menos força para o dólar cair aqui no Brasil. Olha aí, ó, na tela. DXY, 0,15% de baixa, 99,63 pontos. O VIX está caindo 11,74, segue firme na descompressão, aqui pouco a mencionar. E os yields de 2 e 10 anos fechando 5 pontos base e meio na média. Os yields de 2 a 3,92% de retorno médio anual e os yields de 10 a 4,44% de retorno médio anual. Coutinho, vamos passear por esses 3 personagens a fim de que a gente não perca o norte que eles vão nos dando para a gente se guiar no mercado financeiro brasileiro e global. O DXY, queria que você começasse por ele, está diminuindo o seu ímpeto de baixa, caminhando praticamente para os 99.700 pontos. No gráfico, o que é a força ou fraqueza da moeda americana a nível global? Mostra para você. Bora. Olha só, pessoal, isso aqui foi uma análise que a gente fez na semana passada, então dá para pegar uma carona nela, né? O Leozinho tinha pedido. 13 de janeiro foi a máxima do DXY a 110. E aí você tem todo o encorpamento de baixa, a gente perdeu aquele suporte no 115, cota 99 e agora o Leozinho 99.700. Então, assim, a priori desacelera, tá em cima de um suporte, pode dar uma osciladinha, a gente tá num suporte que basicamente vai desde o início do seu movimento. Agora, por enquanto, a tendência do DXY ainda é baixista, né? Então, já bateu no 99.15, então a ideia agora é reteste, depois você tá falando de um DXY a 9785. E, se tudo der certo ou errado, dependendo do lado que você tiver, 95,74. Obrigado, Coutinho. Os outros 2 personagens são VIX e yields de 10 anos. Mas você vai vendo que o Ibovespa Futuro tem encontrado corpo para renovar máxima atrás de máxima. Nós já vemos o Indifut subindo 1%. Vamos lá, Coutinho. Vamos lá, o VIX, rapidamente, o VIX cai, o nosso novo normal é o que eu comentei, a priori você tem um repique na casa de 31,15, cota 33,05, então você vê, o VIX deu uma bela de uma estressada, rompeu toda aquela região que a gente estava acostumado de 15 a 23, o nosso estressado era 28, então o VIX a priori faz aqui um movimento de correção, do seu lado direito cai, lateraliza, pode até fazer um cai, lateraliza, cai, mas de qualquer forma ainda está acima da linha que eu vou usar como parâmetro, que é 28,32. No caso do índice que o Leozinho comentou, tá lá, lado esquerdo da tela, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. A priori segue em linha com o que eu comentei, altista, cota 1,29,150, seu objetivo 290, sua máxima 260. Obrigado, hein, Coutinho, 9 horas com 15 minutos. E aí, 2 perguntas que eu separei aqui no chat. O Jackson Michaels, nome hollywoodiano, fez uma observação que eu achei bem interessante, o Franco Pina também. Antes de eu atender as 2 colocações, Gui, o Indifut avançando 0,9 agora, bateu há pouco 1%. Teu olhar é altista para essa bolsa brasileira em meio à descompressão do risco global para esta segunda-feira. Mas qual o tamanho do fôlego que você enxerga para a nossa bolsa? E essa é a primeira pergunta. E a segunda, você ficou de fora, como 90% dos locais ficaram de fora da melhora pela qual a Bolsa Brasileira passou. Depois a gente viu uma correção. Você pretende entrar no que pode ser essa segunda onda?
Sim, Léo, ótima pergunta, inclusive, muito obrigado pela voz nesse momento, onde 129 mil pontos, se manter acima, é um cenário muito positivo na ponta do preço no IndyFoot, tá? Nós temos basicamente reto até os 130.300 pontos, isso me conforta de um formato bem interessante para o dia de hoje. Óbvio, mais uma vez a gente vai cornetar, né? Se o Trump decidir se comunicar e principalmente dar uma derrapada em meio a essa comunicação, nós podemos ter uma devolutiva significativa. Porém, todavia, entretanto, no nosso racional aqui, passou do 129, conseguiu ter essa força, né, principalmente com o petróleo recuperando, essas empresas do setor foram muito amassadas e tem uma perspectiva de recuperação rápida, vai traduzir em oportunidade. Fiz parte dos 99% que não conseguiu surfar uma onda gigantesca na onda de número 1, porém, todavia, entretanto, é natural que agora nós tenhamos, inclusive, compras rotineiras, tá, Léo? O setor de petróleo, muito interessante para a gente poder olhar. Gerdau já faz um bom tempo que nós estamos expondo aqui, tem alta volatilidade e vem sendo um cenário bem produtivo nas expectativas. E a ETF Trig 11 continua a tese. Então são cenários aonde sim, não de um formato cheio, né? Não de uma tentativa de precificação imediata, mas uma compra rotineira, inclusive focando no segundo semestre, início do segundo semestre, é natural. Olhando por curto espaço de tempo, esse índice só não pode fraquejar de formato rápido nos 129 mil pontos. Pro Fernando Pazianotto, pro Leandro Kirchhoff, também pra Leila Rodrigues, beijo nela. Pro glorioso Diferenciarte e pro Reginaldo Carvalho, duas observações bem legais aqui. O Franco Pina disse assim: Léo, por que o Trump estoparia, considerando a forte alta pela qual passaram os yields de 10 anos, a curva de juros americana empinou e muitos analistas sugeriram que a partir desta inclinação mais acentuada da curva americana, Trump teve que estopar. Daí vem o recuo em relação ao tarifaço global e os 90 dias para negociações. Então esta premissa está colocada na mesa e o Franco Pina a questiona, dizendo: Léo, por que o Trump estoparia se a venda de títulos de 10 anos gera liquidez? Aqui tem uma primeira observação. A venda dos títulos de 10 anos gera liquidez para quem tem o título da dívida, não é? Se os chineses, se os japoneses, se os brasileiros, não importa, têm os títulos da dívida americana e vendem esses títulos, ao vender esses títulos, esses recursos vêm para as mãos destes personagens. Então, a geração de liquidez, ela está relacionada aos detentores dos títulos que deles se desfazem. Então, essa é uma primeira observação, Franco. A segunda, os Estados Unidos amortizam a dívida com deságio. Quer dizer, seria positivo. Algo que eu também questiono sob a luz dos estudos. Por quê? Porque, no mínimo, dois aspectos devem preocupar Trump e qualquer presidente americano quando a curva dos Estados Unidos sobe muito. O primeiro é o impacto imediato nas hipotecas e, portanto, no segmento imobiliário, que é um dos pilares fundamentais para a atividade. Portanto, não é positivo, a menos que haja condições estruturais ou um contexto estrutural que ajude a explicar, não é positivo que a curva americana saia do eixo e suba. Sobretudo quando isso acontece de maneira descolada, quer dizer, só a curva americana sobe quando você tem outras curvas de juros pelo mundo fechando, em especial no caso de países desenvolvidos. Então a hipoteca é um aspecto. E o segundo, um dos maiores argumentos alegados pela equipe econômica do Trump ao mirar o fechamento dos yields de 10 anos, o menor rendimento dos yields de 10, é que esses yields são o grande termômetro via marcação a mercado para o custo da rolagem da dívida americana. Quando há uma alta nesses yields de 10, quando há uma alta no custo de capital via marcação a mercado, na curva de juros americana, sobretudo nos yields de 10, você tem uma projeção de risco fiscal ainda mais alarmante nos Estados Unidos, porque uma taxa ainda superior incide ou incidiria sobre a dívida americana, que é trilionária, como nós sabemos, e esse trilionária é em dólar, né? 33 trilhões de dívida acumulada tem os Estados Unidos. Então, me parece que só esses dois argumentos, Franco, levam o Trump mais à preocupação, no caso de um estresse da curva de juros, do que a um alívio, apesar do que você pontuou. Eu te agradeço por trazer esses contrapontos aqui para a nossa cobertura. Aqui eu consigo ajudar. Eu não consigo ajudar muito na pergunta do Jackson Michaels. Aí eu não sei se o Gui quer complementar.
que é o seguinte, Gui, eu achei que o Jackson foi muito bem. O Jackson Michaels, não sei se é o nome dele, de guerra, artístico, ou o nome da vida como ela é. Mas fica a nossa homenagem aqui ao Michael. O Jackson Michaels escreve o seguinte: Léo, explica para nós como a China vai ter vantagem diminuindo o valor da moeda para vender mais barato, se depois a mesma China tem que comprar matéria-prima, commodities, e ao fazê-lo vai ter que desembolsar dólares. E com isso vai ter que pagar mais caro. Cadê o lucro nisso? Olha que provocação do Jackson Michaels. Então, para todo mundo estar na mesma página, o debate é bom, hein? De um lado, a China desvaloriza o yuan a fim de amenizar as pancadas tarifárias que os americanos contratam contra os produtos chineses. Afinal de contas, se eu desvalorizo o yuan, $1 do americano vai comprar mais yuans, portanto mais produtos e serviços, e esse é um jeito de contrabalancear, ainda que haja um limite nisso, as pancadas tarifárias. Então, por esse ângulo, faz sentido que um país cujo câmbio é artificial proteja ou desproteja a sua moeda a fim de amenizar a pancada contra a sua economia. Só que, de outro lado, a mesma China depois vai ter que comprar, usando dólares, porque é o mercado internacional, vai ter que comprar matérias-primas, leia-se commodities, e ao fazê-lo terá que desembolsar dólares. Só que ela, a China, vai ter que pagar mais caro por esses dólares em função da desvalorização do seu câmbio. E aí? Será que a resposta passa por proporção e reservas? Proporção porque, proporcionalmente, a China colhe mais benefícios desvalorizando a moeda para vender mais do que comprando commodities e desembolsando dólares. Então, em proporção, vale a pena. Ou reservas, porque a China tem muitas reservas em dólares. Inclusive, é o país que mais tem reserva de moeda americana no seu balanço. É uma hipótese. Vamos rodar a palavra aqui com os nossos comentaristas. Guilherme Cunha, sua contribuição, seus pontos de complemento no momento em que o dólar cai 0,4 e o Indifut sobe 0,9. Vai lá, Gui. Essa puxada do Michael quase me fez não conseguir responder. A sonoplastia dessa transmissão é algo ímpar. E, Léo, eu vejo que nós estamos no caminho, tá? Da resposta. Você levantou a bola muito bem, para só basicamente a gente chutar pro gol na proporção. Pode até fazer sentido ou ter um leve deságio, mas acho que o grande X da questão dessa guerra comercial, que em algum momento a China vai levantar essa bandeira, inclusive, por que então o dólar? Né? Então, dentro dessa guerra comercial, tem alguns movimentos que o buraco é mais embaixo. Então, para responder a partir do número 1 da pergunta, às vezes não é nem a viabilidade financeira. Trump está fazendo o teste dele na tarifa, China está fazendo o teste dela sobre as moedas. Não podemos esquecer que, além de ser o maior país com a reserva em dólar, também é o que mais comprou ouro durante esse último período, na busca de também trazer alternativas ao cenário do dólar. DXY numa grande queda, gera-se esse movimento em algum cenário desses próximos dias / semanas, teremos aí uma nova questionamento a respeito da China sobre esse cenário do porquê o dólar. Eu vejo que o fim desse cenário para o lado da China, não nos Estados Unidos, é ter o mínimo dessa resposta. Então, teve um vídeo muito importante que foi um aprendizado muito grande, que foi essa reserva de ouro da China, tentativa até de um novo lastro para poder bater esse movimento do dólar. Então, acho que nem é tanta viabilidade financeira que é esse projeto da China sobre a sua moeda, e sim, daqui a pouco, contestar um porquê desses lastros serem do jeito que são e não a China tá colocando em pauta um novo modelo. Enfim, Léo, é papo para um outro momento, mas a viabilidade financeira nem é tanto que vai ser discutido nesse cenário. Temos 9h25. Atenção, Kevin Hassett, um dos conselheiros da Casa Branca, está falando e mencionou há pouco que, aspas, estamos fazendo um enorme progresso nas negociações tarifárias com a União Europeia, fecha aspas. O conselheiro da Casa Branca, Kevin Hassett, está dizendo que os Estados Unidos estão com negociações avançadas e progresso relevante nas tarifas contra os europeus. Espera-se uma descompressão, aqui são palavras minhas, dessa relação Estados Unidos e Europa e Estados Unidos, sob o ângulo da guerra tarifária, é uma conclusão a qual a gente pode chegar com esse highlight.
nesse sentido, dá pra gente colocar aqui, ó. Ele diz, não estou 100% convicto em uma recessão. Não houve informações privilegiadas na Casa Branca. Não espero uma recessão este ano. Os limites de terras raras estão sendo estudados com muito cuidado. A Casa Branca está preocupada com a China. Ponto final. Mais uma vez, a ênfase no foco chinês. O que mais que dá para destacar aqui? O nosso objetivo é que semicondutores que influenciam a segurança nacional estejam protegidos. Ok, foram esses os highlights das falas do conselheiro Kevin Hassett, um dos conselheiros da Casa Branca, portanto. E o principal ponto passa pelo progresso que ele narra em relação às negociações tarifárias com a União Europeia. Temos 9h27, você se ligando no Minuto a Minuto da nossa cobertura. Quero agradecer aos mais de 3.100 telespectadores, aos mais de 1.300 likes. Nós já temos aqui 1.700 votos na nossa enquete. Perguntamos hoje, a guerra tarifária entre Estados Unidos e China nesta semana vai ser resolvida, agravada, atenuada ou mantida nos termos atuais? 33% apostam em manutenção, 26% atenuação, 24% resolução e 17% agravamento. Nossa audiência de pessimista tem pouco, hein? Olha lá, só 17% acham que vai haver agravamento. E eu tô com a maioria, eu também acho que o agravamento é a menor possibilidade. É mais provável atenuação ou manutenção. Resolução também acho que é torcer demais, mas atenuação e resolução é a minha aposta, tivesse eu que responder. Vamos fazer o seguinte, Coutinho revisita dólar e índice e o Gui responde a enquete, já na reta final da participação dele. Vamos lá, Coutinho, dólar caindo 0,50 aqui no Brasil, R$ 5,852, e olha o Indifute, danado, em 1% de ganho. Vai lá, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, priori sem grandes novidades, né? Ou seja, atingiu ali aquele 1,29,290 que eu comentei. Sentiu, né? Então deu uma desacelerada, granularizei um pouquinho o gráfico de 15 minutos. Então, a priori, lateraliza, enquanto não cair, tudo sob controle, mantém cunho altista. O ideal é retestar 1,29,290. O seu objetivo passaria a ser 1,30,290, exatamente 1.000 pontos. No caso do dólar, agora também gráfico de 15 minutos, o dólar permanece baixista, o dólar também no 0 a 0, você vê que oscilou, mas em termos de valor absoluto permanece na mesma região, R$ 5,856, seu objetivo permanece R$ 5,833, queda programada de 25 pontos. 9h29. Obrigado, Coutinho. E aí, Gui, tá apostando no quê, hein? Resolução, agravamento, atenuação ou manutenção em relação à queda de braços entre Xi Jinping e Trump? Ah, Leozinho, até mesmo vamos pensar em nós, queridos e humildes brasileiros, né? Seria muito importante que pelo menos desse uma arrefecida nesse cenário das tarifas, né? Que tenhamos o mínimo de um início de uma solução, porque eu vou te levantar uma bola, hein, Léo? Imagina só se quinta-feira aqui nós estamos num pré-feriadão, sexta, sábado, domingo e segunda, em uma movimentação de menor liquidez, acompanhando só o mercado internacional, e nós tivermos um agravamento com a bolsa aqui fechada. Ah, Leozinho, não tem como a contabilidade do retorno ser interessante / positivo. Então, até para nós aqui, meros mortais brasileiros, qualquer tipo de arrefecimento é o que nós desejamos. O que eu acredito que isso realmente venha acontecer, não de uma magnitude que seja expressivo, mas o início de uma reconstrução dessa guerra tarifária, né, essa guerra comercial, seja em uma seara de redução, e o mercado vai premiar, e vai premiar bastante agora qualquer tipo de melhoria que nós tenhamos. Acredito, espero, para que quinta-feira nós estejamos aqui em uma transmissão muito mais leve do que num compasso de preocupação, que hoje acaba sendo isso. 9h30, dá tempo ainda de alguns destaques, Gui. Volto contigo em instantes pra gente fechar nossa tabelinha. É o seguinte, amigos, tô dando uma olhada aqui nas movimentações internacionais e o DXY de fato caminha pro 0 a 0, hein? 99,700, 0,08% só de queda para o DXY. A gente inaugurou essa edição com o dólar a nível global caindo 0,40, agora vai caindo 0,08. E tem uma outra questão, esta é uma questão nacional, uma questão brasileira, que vai
chamando a atenção e os holofotes no noticiário. Eu estou me referindo aqui a um procedimento cirúrgico pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro teve que se submeter ao longo das últimas horas, e há uma preocupação quanto ao estado de saúde do ex-presidente da República, porque esta é uma cirurgia mais invasiva que passa pela reconstrução da parede abdominal, com foco ali na região intestinal, atingida duramente pela facada que o ex-presidente sofreu ainda no contexto da campanha para as eleições de 2018. E até hoje Bolsonaro, de tempos em tempos, tem que se submeter a avaliações e ou procedimentos cirúrgicos a fim de monitorar e melhorar esta região do seu corpo. Vamos falar com a Camila Nascimento, que está de olho nas atualizações, traz pra gente as últimas informações a respeito. Pois não, Cá? O presidente Jair Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no domingo, no Hospital DF Star em Brasília. Ele segue estável e sem dores. O procedimento terminou com sucesso após 12 horas de duração. A cirurgia começou pela manhã e tinha como objetivo, como o Léo disse, liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, como consequência das múltiplas intervenções cirúrgicas que o ex-presidente teve que fazer depois da facada sofrida durante a campanha eleitoral em 2018. Agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando na UTI, Léo. Ok, da mesma maneira que nós demos espaço aqui ao quadro de saúde do atual presidente da República, Lula, quando ele, vocês lembram disso, né? Teve aquele acidente na altura da nuca aqui, do crânio, inclusive foi submetido à cirurgia, etc., e passou a ser uma questão. A gente também faz essa atualização relacionada à saúde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, até porque ele tem um peso muito relevante para a gente pensar as eleições de 2026, se não diretamente no pleito, como uma voz que pode abençoar um outro candidato, prestigiar um outro candidato. As eleições cada vez mais próximas, a gente já está falando aí de quanto agora, hein? Menos de um ano e meio, hein? Acho que já são 14, 15 meses para que a gente chegue àquele contexto mais forte de eleição em 2026. Um dos drivers importantes, inclusive, para a gente pensar a Bolsa Brasileira. 9 horas com 33 minutos. Bom, é o seguinte, Guilherme Cunha, o destaque final que eu separei para a gente tabelar passa por alocação setorial na Bolsa Brasileira. Você fala do patamar dos 129 mil pontos, sugerindo que, se o Ibov demonstrar força, fôlego, consistência no rompimento desses 129 mil pontos e puder caminhar com mais fôlego para os 130, você não só vira a mão e fica comprado, ou sai da observação e fica comprado, como entende que o fôlego da compra pode ser maior. Tudo isso ficou claro até essa altura. Mas como é que você, para além da compra no índice, pretende distribuir as compras olhando para setores e papéis específicos? Tem uma ala de favoritos? Opa, Léo, tem sim, vamos lá. Primeiro de todos são setores de petróleo. O setor de petróleo é o meu favorito para uma movimentação de curto espaço de tempo, aí já não olhando para um prazo mais longevo. Então, petróleo, podemos escolher em questão de qualidade do número Petrobras. Petrobras teve uma queda expressiva e é ela que, inclusive, hoje tende a ser o grande airbag da nossa Bolsa Brasileira. Então, Petrobras chegou em um suporte relevante, tem um último ainda previsto, caso tenhamos um arrefecimento do Brent nos próximos dias /semana, mas em questão de fundamento mais gráfico, Petrobras ficou redondinho para um swing trade. Para quem gosta de uma movimentação mais ousada, né, gosta mais ali de volatilidade, Brava Energia também tem um cenário idêntico, né, é um suporte relevante, mas muito mais próximo de mínimas, e esse movimento de Brava Energia numa recuperação do Brent tende a ser muito mais rápido do que uma companhia Petrobras, obviamente, tá? Então, para quem está procurando para as cenas dos próximos capítulos, não olhando, como a gente comenta, para o segundo semestre, por exemplo, Brava Energia e Petrobras são duas companhias que estão no radar, tá? Fica só o quão apetite a risco e volatilidade aí do outro lado da tela você tá afim de segurar, mas é um caça-fundo aí em Brava Energia interessante. Na outra ponta, a gente já vem comentando há muito tempo e está cada vez mais colocando a tese em xeque pelo lado positivo, é a companhia Gerdau, tá? Então muita gente está falando de Vale pelo movimento técnico que foi feito nos últimos 3 dias, porém, todavia, entretanto, Gerdau naquele momento da tarifa foi aonde teve a maior distorção, né, a maior
pum ali na ponta compradora na companhia. E todos os outros relatórios que cobrem a companhia Gerdau mantiveram o seu poder aí de preço-alvo acima dos 18 para 20 reais, mais dividendos. Pô, então ficou algo sensacional para a companhia Gerdau. E aí, numa outra ponta, a ETF Trig 11, que coloca ali todos aqueles movimentos das small caps, fica muito mais fácil para a gente não ter a necessidade de escolher uma única companhia e estar atrelado talvez uma empresa que não ande. Então aí a ETF Trig 11, principalmente para esse cenário de curva de juros, pode ser algo simplesmente extraordinário, fez essa correção recente e continuar a perspectiva de alta. Eu embarco dessa forma, tá, Léo? É petróleo, futebol clube, a ETF Trig 11 e Gerdau para poder embarcar nas cenas dos próximos capítulos. Obrigado, Gui. Valeu, tamo junto. Um abraço, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, El. Vamos ver. E se, pelo jeito, o índice futuro já está demonstrando esse apetite, a abertura do à vista só confirma. Fato, o Indifut já está subindo praticamente 1,10. Vamos lá, Coutinho. Esse ETF que o Gui sugeriu aqui, ele tem claramente, Trig 11, né? Ele tem claramente um envelope de alta recém-entregue, né? Você pode dar uma expandida e a gente vai ver. Ele teve uma correção, aí a gente começa a ver um sobe, lateraliza, Isso. Olha só, pessoal, é um call interessante. Restrito 38,19 na sua máxima, restrito 3,475 na mínima, com direito a bullying do Leozinho Pinheiro. Então, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. A figura ela fica mais interessante ainda quando você vê o quê? Um afunilamento, ou seja, os topos na horizontal e os fundos pressionando. Então, é um cara, definitivamente, um belo call do Gui, é um cara a ser namorado, o objetivo dele dá para traçar facinho, a fibada daqui para cá. Você tá falando de um ativo que a priori deve primeiro romper o 3,819 e vai ficar lindão acima de 3,940. O objetivo desse cara, 4,226, seguramente fiquem de olho. Queria que você fibasse o índice Merval da Argentina. Merval da Argentina. Sabe por quê? Manda. Hoje é um dia muito importante para os argentinos e um dia em relação ao qual se criou uma forte expectativa. No fim da tarde ainda de sexta-feira, o ministro da Economia do país, Luiz Caputo, anunciou o fim do limite para que pessoas físicas comprem dólares pela cotação oficial, que vai flutuar agora dentro da banda que tem como piso 1.000 pesos e como teto 1.400 pesos por $1. As empresas também vão poder transferir dividendos para o exterior sem limites no exercício 2025 com o novo sistema cambial. A banda do dólar oficial vai ser reajustada à taxa de 1% ao mês e o relaxamento nos estritos controles cambiais da Argentina, que datam de 19, era uma exigência para o governo obter um novo empréstimo de $20 bilhões do FMI. Isso foi alcançado. Você está entendendo, né? Basicamente, o câmbio argentino vai flutuar mais normalmente pelo livre mercado, vai haver menos restrição. Na primeira reação, os investidores comemoraram a eliminação da maior parte dos controles como um grande passo para o país voltar aos mercados internacionais de dívida. O ETF Global versus MSCI Argentina subiu mais de 5% no pós-mercado ainda na sexta. Ao anunciar a remoção dos controles cambiais, Caputo insistiu que não se tratava de uma desvalorização, mas há um consenso entre os analistas de que haverá uma desvalorização do peso que pode cair em direção à cotação da taxa do câmbio paralelo. Ao valor, uma fonte do mercado disse que, aspas, se o efeito dos anúncios for uma corrida à segurança do dólar, os créditos do FMI ficarão longe de serem suficientes, fecha aspas. O FMI desembolsa nesta segunda-feira uma parcela inicial de $12 bilhões à Argentina. E eu estou pegando esta apuração, ou esta síntese do boletim Bom Dia Mercado de Rosa Riscala. São 9h40, então em resumo. A agenda de Javier Milei deu mais um passo na busca pelo livre mercado e na busca por uma política mais liberal e um desmonte aos pontos protetivos desenvolvimentistas e de Estado mais pesado sobre os argentinos. Esta agenda econômica do Milei já vem se consolidando, o tempo passa rápido, a gente viu 2024 como um ano muito relevante para o Milei implementar várias das suas reformas. Num primeiro momento, isso contratou uma dificuldade maior para a parcela
socioeconomicamente mais castigada dos argentinos. É como a gente diz no bordão, né? Quando a água baixa, a gente vê muita gente que está nadando com roupa ou que está nadando pelada, e muita gente teve um impacto mais forte em relação a essa agenda econômica, um impacto negativo nesse caso, a agenda econômica do Milei, mas os frutos começaram a pintar. A inflação argentina, que estava em níveis colossais, começou a ficar muito mais disciplinada em comparação com anos anteriores. Você teve recentes divulgações mostrando até uma queda nos indicadores gerais de pobreza, e agora com esse passo de política cambial, o Milei pretende restaurar ainda mais confiança por parte do empresário, aceno para o FMI trazer empréstimos, estabilização da economia argentina como um todo. É um momento muito importante. Você tem aí na tela o que? Esse é o Merval? Positivo, Léo. Vai Tá lá. na tela. Lateralizado numa longa região de 22 a 35 mil. E aqui eu coloquei a sua mínima, ela data de 2 de setembro. E o índice já subiu até o momento, a partir desta mínima, 74%. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, dá 4 meses. Mais 4 que a gente está agora, 8. Então, arredondando aí 8 meses, sobe 74%. Cota 33784 vai ter uma bela resistência logo na sua frente no 35.200. E aí agora é a hora da verdade, né? Ou seja, se tudo der certo, continua subindo. Caso contrário, repica e dá. A gente vai ter essa decisão dessa melhoria deste contexto argentino. Vai dar agora, em termos de reflexão de mercado, nessa linha a 35.233. A pancada que a gente vê naquele baita candle de baixa é de qual mês? Aqui é da semana de 12 de agosto. De 2020. 24, talvez. 24, com certeza. Não, olha que estranho, peraí. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu refazer esse gráfico aqui. Deixa eu colocar ele no diário. Deixa eu dar um zoomzão. E aí eu vou pegar ele aqui pra você, ó. Setembro, 2019 ele tá falando pra mim, Leozinho. 12 de agosto de 2019. Tá estranho esse gráfico, não tá? Porque tô achando longe. uma queda tão forte assim não combina muito com o que o mercado tem oferecido aos argentinos desde a chegada do Milei. Faz muito mais sentido esse gráfico que tá aí blocado no azul. Tá vendo? Sobe, lateraliza, sobe, Ó, sobe. aqui a gente São tá envelopes de alta. Aqui a gente tá em 25, 24. É 24, é isso mesmo, Leozinho. É 12 de agosto de 2024. Tá. Aí, Vamos então recua mais. Recua Expande mais. Aí. Mais. Mais. Vamos ver essa valorização geral. Quer colocar num gráfico... Quando que começa a subir? Que entra nessa região pontilhada, Coutinho? Aqui, Nessa região. Isso aí, ó. essa pontinha aqui? Isso Essa é quando? pontinha é 28 de agosto. De? 19, 18, 17. Tá, estamos bem mais longe aí. E o Milei, vamos trabalhar o Milei como final de 2023. Final de 2023. Pra gente pegar a reação da Bolsa na Argentina. Então vamos lá, então. Reseta o gráfico, dá um zoomzão e vamos abrir esse cara pra cá. Então aqui a gente tá em 25, dezembro de 24, 19, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. De 19 ele passa pra 2020 Tá e ele estranho. para. Tá estranho esse gráfico. Coutinho. Tá estranho. Toca, eu vou Fechado. vou ajustar isso pra ti. Porque desde a chegada do Milei, o que a gente está vendo é a busca por máximas e máximas lá nas bolsas, ou lá na Bolsa da Argentina, lá nos ativos financeiros argentinos. Coutinho vai dar uma ajustada. A gente tem 9 horas com 45 minutos, 15 minutos para as 10 da manhã, da porta para dentro. Atenção, galera. Moeda americana, por aqui, vai caindo 0,30%, nós temos R$ 5,864 e o Indifut avançando 1%, 129.215 pontos. Olha, faltam 800 pontos para que o Ibovespa Futuro retome a faixa dos 130 mil pontos. Na tela para vocês, os destaques de agenda. Vamos revisitar os highlights para os traders e para os investidores. Já pagamos balanço do Goldman Sachs, os números vieram mais fortes, não houve pistas formais de guidance, no máximo algumas declarações que a Camila já trouxe, e uma reação de uma alta de 2,6%, 2,5% de ganho para os papéis do Goldman Sachs lá no pré-mercado americano. Também saiu o relatório mensal da OPEP, e o highlight deste relatório
passou pelo corte na previsão de demanda por petróleo. É um reconhecimento por parte da Organização de Produtores do Petróleo de que a desaceleração da atividade econômica global tira parte da demanda pela commodity. E a guerra comercial foi citada, foi formalmente colocada como um dos fatores que justificam o corte na previsão da demanda pelo petróleo. Esse foi um outro highlight. Já saiu o Boletim Focus, praticamente não produziu notícia. Nós tivemos, em geral, manutenção nas projeções e nas medianas das projeções. E aí eu já quero chamar a atenção de vocês para a segunda coluna. Ela começa a partir do meio-dia, já na transição entre o Manhã TC News e o Almoço de Negócios. E merece peso. A gente vai fechar o programa de hoje falando das expectativas de inflação do consumidor lá nos Estados Unidos, nesse contexto de desancoragem de projeções. Aí os discursos do Fed. A gente precisa ficar atento em relação a alguns aspectos do Fed, e foi o que eu separei para essa altura do programa. A gente vai cruzar isso inclusive com a Fed Watch. Antes, só para você saber, Thomas Barkin vai falar 13h, Christopher Waller vai falar às 14h, Patrick Harker vai falar às 19h e Raphael Bostic vai falar na faixa das 8h40. Todos os horários são horários de Brasília. Às 15h03, portanto, é 15 ou 16... Ih, miopia! É 15 ou 16, Camila Nascimento, dá uma espiada ali, ó. 15 ou 16, o Lula? 16 horas. 16 horas, muito obrigado, Coutinho. É que os óculos que te sobram são os óculos que me faltam. O Lula participa da inauguração da nova sede da unidade de campus dos Goitacazes, lá na Universidade Federal Fluminense. Bom, isso posto, o que tem que estar no nosso radar, pensando em Federal Reserve? O que tem que estar no nosso óculos, falando aí nessa palavra? Dois aspectos. O primeiro aspecto, existe alguma chance de o Fed cortar juros? Se sim, qual o tamanho dessa chance? Se não, quais evidências precisariam estar na mesa para que houvesse possibilidade de corte, ou para que haja? E aí, esse primeiro aspecto a gente cruza com o que a Fed Watch está nos dizendo. Então vamos fazer esse acompanhamento agora. Na tela para vocês, aqui a gente tem a tabelinha da volatilidade. O VIX voltou a encorpar, hein? 13% de queda. Estava caindo 11, agora volta a cair 13. E os yields de 10 já acenando para 7 pontos base de baixa. Isso é muito bom pensando em descompressão de risco. Vamos lá, meus amigos. Site aqui da CME, CME Fed Watch. CME é a maior bolsa de derivativos do mundo. E aqui a gente tem as projeções. A próxima decisão de juros dos Estados Unidos se dá no dia 7 de maio. 83% dos derivativos apostam em manutenção dos juros entre 4,25% e 4,5%. Quando a gente empurra para junho, próxima decisão, logo depois da de maio, 60,8% já enxergam um primeiro corte. Então, ó, nós estamos em abril, maio, junho. A gente está falando de 2 meses, praticamente, para que, no entendimento do mercado, o Fed corte juros. Olha, todas as declarações dos Fed Boys e das Fed Girls até esta altura não apontam para isso, não acenam para isso. Então, alguma coisa vai ter que começar a pintar na retórica destes personagens para que a projeção do mercado realmente seja crível. E aí, para muita gente, o que vai acontecer? No curto prazo, vai ficar fora da técnica sugerir corte de juros, porque as tarifas vão começar a bater no nível dos preços, e aí a alta dos preços vai implicar, a partir da inflação, o oposto: atenção e conservadorismo por parte do Fed, não corte. Só que o mercado já começa a colocar, em alguma medida na precificação, que a partir de junho, sinais de desaceleração da atividade e do mercado de trabalho nos Estados Unidos já sejam suficientes para guiar o Federal Reserve na busca por corte. Então essa é a visão do mercado. As falas dos Fed Boys e das Fed Girls interessam muito neste contexto aqui. Se o mercado enxerga corte de juro americano a partir de junho, a realidade tem que ajudar. E o que é que o mercado antecipa? Justamente esta ajuda, que é uma ajuda ingrata de atividade mais fraca e mercado de trabalho menos aquecido. A retórica do Fed vai ter que passar a mudar na medida em que essas evidências circularem. Por enquanto, como não circulam, o Fed diz que não é papel dele tradear ou antecipar a realidade. O papel dele é olhar para a economia real e ver o impacto dessa política tarifária na economia real.
Aí quando a gente puxa para julho, 46% já enxergam um segundo corte, 3,75% e 4%, ficaria o intervalo de juros americanos. Setembro, 40% param no terceiro corte, entre 3,75% e 4%. Para outubro, 36% já enxergam mais uma possibilidade aí de corte. A gente está falando já de 3 cortes, entre 3,5% e 3,75%. E para dezembro é a grande briga, né? Você tem 33% enxergando 3 cortes e 28% enxergando 4 cortes. Então a FedWatch, ela mostra 75 a 100 pontos base menos nas projeções dos juros americanos. Então esse é um ponto para a gente monitorar fortemente nas declarações dos Fed Boys e Fed Girls, o aspecto do corte eventual de juros lá nos Estados Unidos. Tem um outro, que passa pela balança patrimonial do Fed. Então, Leozinho, podemos abandonar a tela. O segundo eixo para a gente monitorar nas declarações da voz do Fed, através dos seus membros, passa pelo balanço patrimonial do Banco Central americano. Se este balanço patrimonial ele for expandido, isto é, se a gente tiver a torneira da liquidez sendo aberta e mais recompra de títulos da dívida por parte do próprio Banco Central, ou mecanismos através dos quais a liquidez aumenta para o sistema financeiro em geral, isso pode se traduzir, como deve, em viés de alta para as bolsas americanas e para as bolsas globais. Tem mais dinheiro circulando na praça. E foi exatamente esse o aceno que Susan Collins deu na sexta-feira, quando perguntada sobre a possibilidade que existia ou existiria de o Fed sair em resgate, em salvamento ao mercado financeiro americano. Então eu vou até resgatar essas falas porque é o último aspecto que eu separei para esse aquecimento. E aí o Coutinho vai revisitar o dólar e o índice. Vamos lá então. Em relação às falas de Susan Collins, pontos importantes. Ela disse o seguinte na sexta-feira: se necessário for, o Fed não vai hesitar em monitorar e ajudar o mercado financeiro. Ela disse: as ações do Federal Reserve serão de estabilização do mercado se necessário for. Se as condições se tornarem desordenadas, o Fed estará absolutamente preparado para ajudar a estabilizar os mercados financeiros e, por enquanto, os mercados continuam bem. Portanto, não há preocupações gerais com a liquidez. Completou. São esses dois eixos os eixos mais importantes em que a gente tem que ficar ligado. 9 horas com 54 minutos, Coutinho, eu prometi, vamos cumprir. Indifute, Dolfute, o Ibovespa Futuro subindo 1,06%, 129.285 pontos. E o dólar está caindo 0,37%, R$ 5,860. É você, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Índice lado esquerdo, a priori tudo sob controle. Revisitou o 290, como eu tinha comentado, mantém o seu objetivo a 1,30, 290. O objetivo, lamentavelmente, é longo, são 1.000 pontos de upside, dificilmente vai cumprir isso numa pernada só, mas já fez aqui um sobe, já lateralizou e já começou a subir de novo. O ideal é que rompa o 290 com um pouco de espaço para que você faça novas compras, se isso for. Caso contrário, call stop, manutenção, empurra para cima. Dólar ruim, né? Ou seja, o dólar ele é baixista, mas ele não consegue. Ele cai, lateraliza, cai e ele lateraliza de novo. Então, assim, ele ainda monta uma figura de envelope de baixa, tudo sob controle, né? Mas ele não consegue romper. A gente pode até marcar aqui R$ 5,851. A priori do 5,1 para baixo mantém os objetivos que eu falei anteriormente, 4,1 e final 3,3. Perfeito, Coutinho. Vou pedir uma rápida licença para você. Hoje a gente faz a abertura do mercado à vista na presença do Pedro Albuquerque. O Buca já está ali na sala operacional, é ele quem vem para nossa bancada. Vamos com ele até a faixa das 10h10. E aí na sequência, Coutinho e Gabriel Junqueira, junto do Guto Cerávulo, voltam a tabelar comigo já no minuto a minuto da Bolsa Brasileira, com o Ibovespa se mexendo, com os leilões tendo chegado ao fim e com alguns highlights mais para a gente trazer aqui para o raciocínio. Fechado? São 9 horas com 55 minutos. Enquanto o Buca se acomoda aqui na nossa bancada, Camila Nascimento, vamos com os índices acionários americanos. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. É você, cá. Vamos lá, então. A gente tem, nesse momento, vamos pegar aqui a movimentação
dos índices. Um minutinho, Léo. Só abrir aqui que fechou. Mas eu já trago a movimentação dos futuros. Beleza, a gente está dando uma olhada também ó, em DXY, yields de 10 e 2 anos, além do VIX. E a gente está vendo o DXY com 0 a 0, 99,75 pontos, VIX caindo 13,5%, yields de 10 anos, 7 pontos base menos, já estão em 4,42%. Temos os índices acionários? Temos, o S&P está subindo 1,45% aos 5.441 pontos, Dow Jones avança 1,15% aos 40.676 pontos, Nasdaq registra alta de 1,89% aos 19.043 pontos, Léo. Obrigado, Cá. Pedro Albuquerque, o nosso Buca, já na nossa bancada, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, vamos lá, Léo. Bora. Manda a pauta aí. Então, geralmente você constrói o panorama, vou te dar o gancho para isso. Na sexta-feira houve um recuo do Trump. Para muita gente na balança de riscos, é muito mais provável que a gente tenha descompressão do que piora. Você tá nessa tese? A gente lembra que eu dei 3 cenários na sexta de possível aceleração das bolsas. Era o cenário número 1, era um acordo China e Estados Unidos. Aqui eu não tenho a menor convicção se é no curto prazo, no longo prazo, é difícil ter uma visão. Mas caso haja uma ligação do Trump para o Xi, seria um fator extremamente positivo para os mercados. Cenário número 2, uma isenção setorial por empresas, que foi o que aconteceu exatamente na sexta-feira. Tá? Cenário número 3, Fed vindo com a bazucona dele ali e comprando bonds, fazendo um quantitative easing, invertendo a ordem. Hoje ele ainda está em restrição, está no QT, saindo do QT indo para o QE, tá? QT, Quantitative Tightening, QE, Quantitative Easing. Perfeito, Léo, perfeito, exatamente isso. Então vamos lá, saiu na sexta-feira, só que no domingo, né, a ótima notícia da sexta-feira, foi reduzida pelas declarações lá do pessoal que você já citou aqui, do próprio Trump, tá? Por quê? Foi mais uma capitulação, isso tá claro. Só que o Trump e o governo, eles não vão vender como uma capitulação. Não vão vender. Então eles estão vendendo como, não, veja bem, a gente está separando esse bucket aqui, colocando como uma tarifa setorial. Mas o fato é que, caso ocorram mais uma tarifa setorial de semicondutores, que são os chips, celulares, que agora está incluso em semicondutores, eletrônicos no geral, painéis de TV, etc., a tarifa vai ser menor do que os 145% da China. Então, houve uma capitulação do governo americano que foi vendido como, não, veja bem, a gente está fazendo uma outra coisa aqui. E aí o mercado está subindo, porque essas tarifas são insustentáveis nessas alíquotas. A gente tem risco de recessão, tem inflação, já está mostrando que são insustentáveis pela própria atitude do governo. Ele colocou tarifas em alíquotas insustentáveis e está tendo que voltar atrás, vendendo que não voltou atrás. É uma arte. Ou seja, politicamente ele precisa embalar de tal forma que o recuo não pareça um recuo. Mas é isso que está claro, é um recuo e talvez a antessala de novos recuos. Me parece que esses 20%, ô Buca, são o piso e o teto ao mesmo tempo em relação à China. A gente acabou de sair de uma tarifa implícita de 23%, que era antes desse recuo com a China. Nesse momento, esses produtos estão isentos não só para a China, como para o mundo inteiro. Semicondutores no geral, celulares, memórias, hard drives, né, HDs, etc., solid state drives, entre outras coisas, a gente saiu de 23% para 18% de tarifa implícita. Então, num ato, na sexta-feira, houve uma grande redução. O Trump, mais uma vez, no Air Force One, voltando para Washington no domingo à noite, ele pegou mais leve, inclusive. Ele falou que que a gente não pode ser tão rígido, palavras dele, não minha, tá? Que eles não poderiam ser tão rígidos, que pode haver flexibilidade e que eles devem soltar essa tarifa setorial de semicondutores agora, nessa semana, com algumas isenções. Então, vamos observar o que vem, mas na margem a gente avançou um passinho entre sexta e agora. Só que o problema não está resolvido. Eu não quero jogar euforia em todos vocês, tá? Ainda há um risco da economia americana entrar em recessão. Não está claro ainda se isso vai acontecer. Cada dia que passa, cada semana que passa, com essas indefinições, com esse vai e volta,
com essa adição, com esse adicionamento de incerteza na economia, é ruim para o empresário, é ruim para o investidor, é ruim para todos, vai minando a confiança e vai aumentando o risco da economia americana entrar numa recessão. Então, a Bolsa, neste exato momento, não precifica a recessão. Ela precificava no 4.800 que eu citei aqui. Bateu 4.800, a gente precificava uma recessão leve. Então, caso ocorra uma recessão, o mercado pode voltar de novo para baixo, estejam cientes disso. O principal personagem financeiro para nos dizer se a moderação da política tarifária e econômica do Trump é para valer e se há uma recomposição da credibilidade americana são os yields de 10 anos. Pois é, a gente está vendo um fechamento da curva, mas está um negócio bem volátil. Como eu falei na sexta-feira passada, está parecendo juros de país emergente. É o Brasil, alô Brasil, né? Foi a maior alta do 30 anos, 20 anos, 10 anos das últimas décadas. Em uma semana, né? No prazo de uma semana, tá? Foi tudo muito rápido. Hoje o juros está fechando, porque, de novo, houve um recuo do governo, que foi embalado como um não recuo, mas ele aconteceu. Então a gente está avançando. A grande apreensão é com a China. A gente comprou posições em China, tá, Léo? Na sexta-feira, contra tudo e contra todos, não recomendado que façam em casa. Obviamente, quando você entra em posições que ensejam maior risco, você tem que ir menor. Então foi o que a gente fez aqui no TC Cosas. A gente comprou menor, a gente foi menor. China foi uma porrada pra gente em janeiro. Puxou aí o fundo para máxima histórica em janeiro. A gente voltou para a China menor. Existe o risco de deslistagem das ADRs chinesas, sim, nos Estados Unidos. Isso poderia fazer preço, é menos do que as pessoas imaginam para as empresas que têm dual listing, que estão listadas também em Hong Kong. Já teve precedente no próprio governo Trump, uma ordem executiva que deslistou 3 empresas, elas caíram mais ou menos 6, 7%. Então não é nada do outro mundo. A gente voltou para algumas empresas chinesas, porque eu acho que também tem uma oportunidade na China. No final dessa história, a China, ela vai sair mais forte. Ela está fechando acordos agora, nesse exato momento, com Malásia, Vietnã, etc. Está falando com a União Europeia. Os Estados Unidos, com a sua política, ele acabou deixando a China com uma imagem de boazinha no mundo. A China não tá mais aquela coisa, ninguém pode fazer um acordo com a China. Não, esses países vão preferir ainda os Estados Unidos, sim. Os acordos vão ser fechados com os Estados Unidos, mas a China não é mais a malvada da história depois do que aconteceu com essa política comercial do Trump. O agregador de notícias Financial Juices destaca que, pela primeira vez, a NVIDIA vai fabricar supercomputadores de inteligência artificial nos Estados Unidos. Esse é o impacto concreto do que o Trump queria. Como a TSM também anunciou, mais de 100 bilhões de dólares. Gente, o problema, os Estados Unidos não estava errado. Eu mesmo elogiei aqui para todos vocês a tarifa recíproca. Só que o que foi feito, não foi uma tarifa recíproca, vocês já sabem, foi uma tarifa arbitrária. Os investimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos são muito bons, mas você subiu, de repente, uma barreira comercial muito abrupta e as empresas vão demorar anos para colocar esses parques Fabris em produção nos Estados Unidos. Se fosse feito de uma forma gradual, pensada, né, como o Ray Dalio falou no domingo, numa entrevista na NBC, ele falou se a briga das tarifas comerciais, da reindustrialização dos Estados Unidos, ela é legítima, mas o jeito com que estão fazendo não é o melhor jeito. É um jeito muito abrupto, fazendo uma analogia, colocaram um elefante na sala, cheio de porcelana, né, nos armários, e o elefante tá lá estrebuchando, e tá quebrando todas as porcelanas. Então a gente tá vendo nesse exato momento, o governo, do seu jeito peculiar, voltar atrás em várias medidas, né, vendendo que não está voltando atrás em algumas medidas, para estabilizar essa situação. 10 horas com 5 minutos. A pergunta pragmática de quem tem a pele em jogo, skin the game, o que é que você tá fazendo? Você falou que comprou China ainda na sexta-feira. Escondendo debaixo da mesa. Duvido. Você falou que comprou China ainda na sexta-feira. Em relação aos Estados Unidos, você tava louco para montar a posição de compra, foi montando essa posição, e qual o fôlego que você sugere para ela? A gente tem as duas maiores posições offshore do fundo, são as duas citadas por você aqui, a NVIDIA, tá? A gente está reduzindo devagarzinho nas altas, obviamente, né?
E TSM. A TSM a gente não reduziu. TSM eu gosto muito, acho a empresa mais importante do mundo. Se China invadir Taiwan, vai ser ruim para todo mundo. Para TSM é péssimo, obviamente, mas vai cair todas as bolsas do mundo. Então esse cenário, eu não estou trabalhando com esse cenário no curto prazo. A TSM é a empresa mais importante do mundo. Se a TSM parar, o mundo para hoje. E é uma empresa que está 14 vezes lucro, vai crescer, cresceu no primeiro trimestre, soltou a prévia operacional 41%. A projeção de crescimento desse ano é cerca de 30%, talvez bem bata o consenso, já pegando um proxy do primeiro trimestre. Eu gosto muito de TSM, a gente tá comprado em empresas de data center e energia também nos Estados Unidos, focado em AI. Nosso foco é AI, principalmente AI e parte militar, drones, né? Que é a empresa de Israel que vocês já conhecem. Então a gente está focado em data centers de AI, tanto nos Estados Unidos como na China. É isso que a gente tem olhado. A gente também voltou, dando um nome aqui para vocês, a gente voltou para Alibaba na China, nesse pânico, tá? Foi a nossa maior posição aí em janeiro. Voltamos menor, obviamente, mas a gente também está dentro de China agora entre essa e outras posições, tá? 10:07. A Argentina vai dando mais um passo importante na agenda econômica hoje, numa agenda de liberalização da economia, com o câmbio solto. O presidente Javier Milei fez negociações relevantes com a FMI, conseguiu um empréstimo de 20 bilhões de dólares e um dos pressupostos era que o câmbio flutuasse mais sobre as regras do livre mercado do que sobre a artificialidade que prevalecia. O quanto que o fundo TC Cosmos olha para a Argentina, Merval vai respondendo muito bem. Não, a gente não tem Argentina, Léo. Eu me arrependo profundamente de não ter. Não dá para olhar tudo, né? A gente montou uma posição em Chile no começo do ano, foi uma porrada. A gente reduziu essa posição em Chile. Argentina, as previsões dos PIBs estão sendo revisadas mês a mês. Já saiu um relatório que cerca de 14% dos argentinos saíram da da faixa de pobreza. É o menor nível desde os últimos 7, 8 anos. Não ia resolver as coisas automaticamente. Tem muita gente que fica desdenhando tudo que o Milei fez. As pessoas entraram na pobreza, é óbvio. A economia estava completamente anabolizada, artificial, com uma inflação feroz. E quando você tira e aplica o remédio, você não se resolve isso de um trimestre para o outro. Mas esse ano na Argentina deve ser um ano de crescimento bem positivo. A popularidade do Milei sobe, está em 60% já, subindo. O Milei tem tudo para ser reeleito e a Argentina tem tudo para entrar numa janela de pelo menos 8 anos aí de bastante prosperidade. É o que está acontecendo neste momento. Existem riscos, é um mercado de fronteira, mas eu acho que a fase mais aguda de riscos já se passou na Argentina, que foram todos aqueles ajustes iniciais que não se sabia se o Milei ia conseguir ter maioria no Congresso para ser aprovado. Ele teve muita habilidade para construir uma coalizão para que os pacotes fossem aprovados. A última que eu separei, e aí a gente vê quantas dá para atender no chat do YouTube até as 10h15, que é o nosso horário aqui com o Buca. Buca, vamos lá então. Brasil, como é que o Brasil fica diante dessa descompressão na balança de riscos global? O Brasil ele pode sair bem, né? Só que o Brasil tem um problema, né? Um governo de esquerda extremamente problemático, um presidente da República com muito ego, né? O Brasil ele pode se sair bem dessa bagunça se for pragmático. Se não brigar com os Estados Unidos, ponto número 1. Começar a fechar acordos bilaterais, já a Europa voltou para a mesa com o acordo Mercosul-Europa, tá? Começar a fechar mais acordos com outros países. Foi ventilado México e Canadá. Própria China. A China está comprando todas as commodities agrícolas do Brasil. Proteína animal, soja. E as empresas da Bolsa Brasileira do setor agro não estão refletindo esse cisne branco que está acontecendo neste exato momento. E a gente comprou posições em empresas focadas no agro brasileiro listadas em bolsa. A China parou de comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos, parou de comprar soja dos Estados Unidos. Nesse exato momento, a China está comprando soja brasileira como se não houvesse amanhã. Então tem oportunidade sim na Bolsa Brasileira e daqui a pouco, como eu falei para vocês,
no segundo semestre, a gente vai começar a olhar a eleição no Brasil. Né? Não começou ainda a olhar a eleição no Brasil, a gente vai começar a olhar a eleição no Brasil. O Bolsonaro operou no domingo, também tem impacto na Bolsa, né? Se ele vai se recuperar, como ele vai se recuperar, se vai ter algum efeito colateral, isso pode mudar o jogo político para frente nas eleições do Brasil. Vamos prestar atenção nesse evento também. Agora, dando atenção também a algumas perguntas que chegaram pelo chat, muita gente está pedindo para você olhar o que vai aparecer na tela agora. O DXY retoma os 100 pontos, na verdade já está avançando para quase 100,100 pontos. E foi num curto espaço de tempo. A gente inaugurou hoje o Manhã TC News, Buca, com o DXY caindo 0,40, agora está subindo 0,30. Você vê que o dólar finalmente está para cima, né? Recuperou o nível de 100, né? Caiu 10% o dólar, muito rápido. O euro foi para 113, numa velocidade incrível, né? E a gente está vendo o mercado hoje um pouco mais saudável. Vamos ver a abertura. É difícil cravar como é que vai fechar o mercado, porque cada declaração que acontece do Lutnick, do Peter Navarro, do próprio Trump pode mudar o direcional do mercado. Tem uma entrevista do Bessent às 4 horas da tarde, 5 horas do Brasil, que deve ser bem importante. Hoje o Hassett, que é o chefe do Conselho Econômico do governo americano, disse que tem mais de 10 acordos em estágio final para serem anunciados, que eles estão na dúvida se eles esperam fechar todos os acordos para anunciar um lote, ou se eles vão anunciando cada acordo sendo fechado. Então, esse é um fator positivo que a gente deve observar. Ainda é difícil cravar essa dinâmica de tarifas com os acordos, Léo, mas repetindo, a gente foi comprando ações americanas no pânico. Talvez o TC Cosmos faça a nova máxima histórica hoje, se o mercado se mantiver assim. A gente foi comprando ações americanas no topo do pânico, foi adicionando ali a 5.600, 5.400, 5.300, 5.200, até abaixo de 5.000 a gente foi adicionando, porque no final não dá para apostar contra a América. Isso vai se arrumar mais cedo ou mais tarde, e ali estão as principais empresas do mundo. Temos 10 horas com 13 minutos. Vambora, tem mais duas perguntas que chegaram. Petrobras e Vale, pergunta da Flávia. Ela diz: Buca, com a recuperação global na atividade econômica que está sendo projetada, acha que Vale e Petrobras são boas? A situação do petróleo é bem delicada, né? Se a gente tem uma desaceleração global e a OPEP aumentando a produção de petróleo, eu não consigo gostar de Petrobras, até por estar na mão de um governo de esquerda que está aumentando muito o capex da empresa, está inflando os gastos, a empresa está gerando menos caixa, a Petrobras caiu, é verdade, mas se for para escolher um ativo, eu preferiria ir na Vale. A Vale é um carrego para anos, né? A China vai passar por dificuldade de crescimento também, vai ter que estimular a economia mais ainda, mais do que foi anunciado, mas a Vale é uma empresa que tem margem de segurança, pagadora de dividendos, boa gestão, apaziguou os ânimos com o governo, com a troca de CEO agora, recente. Então eu gosto da posição da Vale. Não tenho Vale, mas não acho ruim ter Vale. Hoje é o último dia. Por isso que você vai encerrar a sua participação falando do Master a R$ 59,90. Vai entrar aqui a nossa hoje? ação. Conforme você mesmo disse na sexta-feira, só ir até esse dia 14 de abril. Então vai lá, Buca, porque é raro. Então vamos lá, turma, seguinte, é a última vez que a gente vai fazer essa promoção. Eu tô garantindo aqui para vocês, a gente não faz mais essa promoção do Master com esse preço, a gente já fez sim algumas vezes. Tudo que eu tô falando aqui na TC News tem mais 20 contribuidores do TC, 24/7 praticamente, dentro do TC no Master, postando as operações todos os dias, trades de índice, de dólar, de ações, trades espetaculares, trades reais, né? E muito aprendizado. Aproveitem a oportunidade de assinar. É a última promoção que a gente está fazendo do Master. O Master vai muito além de trades. Tem agora o CDB turbinado, 130% do CDI, às vezes uma rentabilidade ainda maior, exclusivo para os membros Master. Então, fixa aí no chat, Léo, a promoção. Assinem o Master, hoje é o último dia, R$ 59,90 por mês, é menos que 2 Big Macs para estar dentro do coração do mercado financeiro, dentro do TC, com todas as funcionalidades e serviços destravadas. E de quebra,
pegar a chave para acessar CDBs de até 130% do CDI. É muito rendimento para aquela parcela do caixa que você quer deixar trancadinho. Já paga o Master rapidinho com 130% do CDI, só aplicando lá R$10.000 no CDB. Você já paga a assinatura do Master e curte o Master, aprende, segue os trades, fica o ano inteiro com a gente acompanhando o mercado, vai pegar o início da eleição brasileira, vai pegar todo esse tumulto com as tarifas dos Estados Unidos. O Fernando Marques está lá, o Kevin, o Massa, todos os nossos contribuidores, a gente espera vocês. Buca, pra fechar, é uma semana mais curta, sexta-feira, feriado de Páscoa, você tá de olho no quê? Qual o grande highlight da semana? Estamos olhando China, como eu falei para vocês, vai ter o Powell na quarta-feira, importantíssimo, a gente está acompanhando o Powell, o que ele vai falar, qual vai ser o sinal, ele vai continuar duro, isso vai dar um sinal importante para o mercado, se ele suavizar a gente pode ver uma perda, um rally grande nos Estados Unidos. Aqui eu tenho sérias dúvidas se ele vai suavizar agora ou não. A gente vai ter que acompanhar na unha. A gente vai ter que acompanhar na unha, como eu falei agora, às 4 horas dos Estados Unidos, 5 horas do Brasil, o secretário do Tesouro, Bessent, falando. Tem muita coisa para acontecer, muitos dados saindo, tá? Então estejam dentro do TC, até porque a temporada de resultados americana agora começa a fervilhar a partir dessa semana. Os resultados devem vir bons, Léo. Mas o guidance das empresas me preocupa. Muitas empresas, como eu falei para você, aqui da outra vez na TC News, elas vão retirar o guidance. Então, o mercado vai estar bem volátil nas próximas semanas, tá? Já tá fixado o link lá no nosso chat do YouTube. Buca, muito obrigado por ter escapado lá da trincheira. Eu sei que hoje tá um dia bem agitado para você. A gente volta a falar na sexta-feira. Valeu, galera. Um abraço a todos. Esse é o Buca. Às 10h17. O homem já vai... partir para a trincheira de novo, de onde ele saiu há pouco. O QR Code segue na tela, o link continua ali fixado no chat do YouTube e não há bombas que não possam ser desviadas e dribladas e, sobretudo, quem assina o Master consegue desviar de todas. Então, não fique de fora, capricha QR Code e link fixado. Estamos inaugurando a cobertura do mercado à vista, ainda que um pouquinho tardiamente hoje, para dizer que a curva de juros tem 13 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, que o dólar vai cair no 0,50, R$ 5,854, e o Ibovespa sobe 1,41%, 129.477 pontos. O ponto do guia era 129 mil, era romper com consistência. Já são 1.800 pontos de hidratação para o Ibov. Olhando para as blue chips, nós temos várias variações percentuais que vão chamando a atenção. São elas: Magalu subindo 5, Embraer subindo 3, Petrobras subindo 2,6, CSN subindo 2,5, Vale subindo 1,84, Gerdau subindo 1,5, Bradesco e Itaú subindo 1,5, B3 subindo 1,20, Banco do Brasil subindo 1. E olha, o papel que menos sobe, a Eletrobras, vai subindo 0,20. Todos os papéis entre as blue chips estão no verde, estão subindo. Tá na hora da gente cumprimentar as vozes que nos acompanham. Só vou deixar aqui um spoiler do que virá pela frente. Você vai acompanhar nesta edição do Manhã TC News e nesta faixa aqui das 10 imagens raras que nós obtivemos do confronto entre Donald Trump e Xi Jinping. Eu fiquei impressionado. Uma briga entre Donald Trump e Xi Jinping, vazou a informação, muita gente estava blindando essas imagens, protegendo essas imagens, mas a apuração do Manhã TC News e da TC News como um todo não falha nunca, né? Não falha nunca. Nós encontramos imagens do confronto direto entre Trump e Xi Jinping. Você vai ver os caras saindo na porrada aqui, hein? É nessa faixa das 10 da manhã. Daqui a pouco nós vamos trazer as imagens. Continue conosco. Vamos lá, 10h19. Coutinho, você tá de volta. Índice dólar. Capricha, Coutinho. Bora. Vamos lá, pessoal. Na tela, 129,290. Rompe, mas rompe sem força. Volta. Permanece lateralizado. Formação gráfica ainda é de alta. 129,370. Mantém o que eu falei. 1,30290. Falei que aqueles 1.000 pontos seguramente não seriam de forma direcional. Tá aí, já deu uma desaceleradinha, mas por enquanto nesse nível o índice mantém altista. Já o dólar, bonito na foto, caiu. Então
O dólar agora sentadinho em cima de R$ 5,851, era um suporte que a gente tinha cantado. Deixa descer, o dólar permanece baixista, eu tracei um FIBO melhor, seu objetivo, R$ 5,823. 10 horas 20 minutos, Gabriel Junqueira, bem-vindo, meu amigo. É dia de Riscon, o risco está incentivado, inaugurado, empurrado, e a Bolsa Brasileira participa da festa. Interessante notar que o DXY mostra um dólar a nível global mais forte e isso não contamina o dólar no Brasil. É o real que está mais forte que o dólar aqui. Assim como é interessante notar que se o DXY vai se recuperando diante da fraqueza acumulada nas últimas semanas, isso não vai se confundindo com os yields de 10 anos pedindo mais prêmio. Não, está havendo um fechamento da curva americana. Então, Gabriel, até prova em contrário, a gente inaugura a semana com um reajuste, uma correção, uma calmaria muito diferente do que a gente viveu nos piores momentos da semana passada. É o seu destaque inicial, Gabriel. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Semana aí começando, né, com o risco voltando às bolsas de valores, né, então a gente volta a ver os investidores mais animados, tudo que aconteceu no final de semana ali, do Trump voltando um pouco na questão das tarifas nas empresas de tecnologia, isso foi positivo. E eu queria fazer um destaque aqui, Léo, o SLC Agrícola segue num movimento de alta muito forte, a empresa rompeu aquela região ali de lateralização que ela estava, e eu não duvido ela continuar numa tendência mais altista daqui para frente, Léo. 10h22, direto com Guto Cerávulo, rodando a palavra, a cobertura do mercado à vista não para. Vamos para a Central TC Investimentos, a assimetria que o Guto identifica, a proteção via opções e o pensamento do dia, sem o qual o mercado à vista não começa. Vai, Gutão, bem-vindo. Vamos lá, muito bom dia a todos, excelente semana. Pessoal, seguinte, eu venho falando bastante, tá, de compra especulativa sobre suporte Petrobras, um toque, 2 toques, aqui fez um piercing, voltou, deixou um harami, não importa, tá? É suporte, dá para entrar, dá para pegar essa queda absurda de Petrobras com operação estruturada. A operação de hoje, tá, é Petrobras, agora a 32,68, vamos comprar um seguro, vamos comprar uma opção de venda, né, que te dá o direito de vender a que preço? 32,74. Para isso, você paga, né, por esse seguro, que é a Petrobras Queijo 326 a 1,22, né, tem 21 dias para carregar a posição, perda máxima de 3,39 nesse exato momento. Pessoal, o que é isso? Você compra ação, compra o seguro. Se a ação cair, igual um seguro de um carro, né, tiver um sinistro, você exerce seu direito de vender a 32,74. Tá? Então, nesse ponto, está na casa aí de 3,40. Em compensação, se o mercado volta a subir, você tem ganho ilimitado, tranquilo, né? E rentabilidade, amigo, é infinita. Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Léo, e os demais? Você quer ser feliz? Mas alimenta a cabeça com fofoca, comparação e inveja. Boa sorte aí, mente poluída. Aí não, Guto, aí não. Que é isso, meu filho? Calma. Ok. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Às 10h24, aí sim, Guto Cerávulo. Grande Guto, ao vivo com a gente, direto da Central TC Investimentos. Coutinho, ele deixou uma pista em Petrobras. Você fala graficamente, pois não? Bora, vamos dar uma fibada em Petro. Vamos ver o que é que o Guto tá olhando. Gráfico tá na tela, gráfico em escala diária e o zoomzão tá colocado. Então, Petrobras, compra especulativa sob suporte, R$ 30,97. Mercado cai, mercado corrige, mercado cai. Pegou e deu uma sentadinha em cima desse suporte. Atento, mercado lateraliza, tá? Então você ainda não tem uma reversão em Petro, então vale sim. Quem gosta da tese, vale a entrada, mas vale muito mais a entrada com seguro em função de que eu ainda tenho uma formação que não me contempla 100% de alta. O ativo cota 3271 já deu uma bela repicada ali no 3097, melhora acima de 3391, então eu fecho a operação com o Guto, compra de Petro e compra de put se você quiser.
10h25, Pão de Açúcar, Brava Energia, são alguns dos destaques que Camila Nascimento separou para repercutir com o Gabriel Junqueira. Mas antes, Gabriel, aqui sob o olhar mais fundamentalista que você traz para o programa, o petróleo está reagindo, em linha com essa descompressão que a gente narrou no começo da cobertura do mercado à vista. O DXY está voltando diante da fraqueza que atingiu nos últimos dias. A curva de juros americana está fechando diante dessa abertura forte pela qual passou. E o petróleo está avançando diante das fortes revisões baixistas pelas quais a commodity passou. O que você acha? Foto? Filme? Difícil ainda da gente projetar? É um ano de muita incerteza? Vamos falar da commodity, que é o maior termômetro para a atividade global, Gabriel. Bom, vamos lá, Léo, né? O petróleo, ele muitas vezes ele é visto, né, como uma proxy da atividade global econômica, né? Então, quando a gente tem uma atividade que está caminhando bem, que está ali tendo estímulos, a gente vê o preço do barril do petróleo subindo aí naturalmente, porque o petróleo ele acaba sendo a base, né, de composição de vários produtos aí, do plástico, das fibras de nylon, enfim, tudo isso que você tem derivados do petróleo, né? O que aconteceu foi que no movimento de precificação da recessão, o petróleo derreteu. Então, se você tem uma recessão, você vai ter uma atividade econômica mais fraca, você tem uma atividade econômica mais fraca, você vai demandar menos commodity, demandando menos da commodity, o preço dela cai, também somado ali com uma OPEP que tem aumentado a oferta de petróleo no mercado. Hoje, o movimento ele é um pouco oposto, né? Então, quando a gente vê que as tarifas talvez não causem recessão, que a China talvez volte a estimular a sua economia, então toda essa precificação traz para o petróleo, né, um novo gás. E o petróleo ele acaba puxando toda a cadeia, então a gente vê Petrobras voltando a subir, a gente vê a Vale também subindo, a gente pode ver também as ações de agronegócio, porque o algodão, por exemplo, que compõe quase 45% do EBITDA da SLC e da Brasil Agro, é uma commodity correlacionada quase que perfeita, com uma correlação quase que perfeita com o petróleo, né, por ser uma commodity substituta. Então, tudo isso a gente vê um movimento de mais risco no mercado. Isso pode também suscitar uma inflação maior. O movimento da curva de juros nos diz ali que ainda a questão da inflação não entra na discussão, Léo. Daqui a pouco, a briga entre Donald Trump e Xi Jinping. Imagens fortes do confronto nos ringues. Não perca. 10h28, a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos é a nossa próxima atração. E eu vou começar um pouquinho mais cedo essa narração pelo seguinte. Veja que o Bitcoin já estabeleceu-se nos 85 mil dólares novamente, hein? 1,5% de ganho. O Bitcoin saiu dos 83.400, 83.500 e foi praticamente em linha reta para os 85 mil dólares. Quem está comprado está feliz. Quando a gente olha, saindo do Bitcoin e indo lá para o ouro, olha a queda do ouro, 0,92% de baixa. Então assim, a corrida por proteção que premiou o franco suíço, o iene japonês, o ouro e o euro, essa corrida ela começa a ser desmontada. O fôlego do desmonte são os próximos dias, as próximas horas, as próximas notícias que nos darão. Mas há sim uma desconstrução e a queda de 1% no ouro diz alguma coisa a respeito. Aí a gente parte então para a tabela da volatilidade, já com a abertura em si, faltam alguns segundos para os índices acionários abrirem os seus trabalhos no à vista. DXY, olha aí, ó, também sinal de recuperação, de descompressão da balança de riscos. O dólar tá ficando mais forte. Léo, mas tá ficando mais forte porque as pessoas estão se protegendo? Não. Tá ficando mais forte por correção à fraqueza exacerbada pela qual a moeda americana passou na última semana. Tanto é assim que você tá tendo os yields de 10 anos caindo 8 pontos base. Os yields de 10 estão em 4,41%. Os yields de 2 caindo 5 pontos base a 3,92%. E olha o VIX descomprimindo 15%. Portanto, amigos, essa alta do DXY não se confunda. Ela não passa por proteção necessariamente. Ela passa por correção. E os yields de 10 estão sendo reduzidos na medida em que aumenta a demanda pelos títulos de 10 anos. Mas não aumenta a demanda pelos títulos de 10 anos porque, meu Deus, estamos diante de uma grande dúvida, incerteza, caramba, o mundo vai acabar. Essa busca pelos títulos de 10 anos, ela foi
absolutamente esvaziada nos últimos dias, está havendo uma compensação. E com isso na cabeça, a gente narra que Tesla vai subindo 3,3%, acaba de abrir os trabalhos, a Amazon sobe 1%, Meta 2,47%, Google quase 2%, Nvidia 2,89%, Apple 6,69% e Microsoft 0,93%. Vamos lá então com os índices acionários. Camila Nascimento passa por eles, pois não, Cá? Vamos lá, então. O S&P abre em alta de 1,64% aos 5.452 pontos. Dow Jones avança 0,96% aos 40.598 pontos. Nasdaq registra alta de 2,45% aos 17.130 pontos. E o Russell 2000 sobe 1,73% aos 1.892 pontos. Léo. Temos 10 horas com 31 minutos. Camila Nascimento de olho nos índices acionários americanos. Vamos lá, Coutinho. A gente precisa passear aqui por Tesla, por Nvidia e por Apple. São os mais demandados papéis na prateleira das 7 magníficas. Depois a gente passa por Goldman Sachs. Divulgou resultados mais cedo, a Camila vai enfatizar. Tesla vai subindo 3,6%, 261 dólares com 18 centavos, Coutinho. Então vamos descer. Tesla na tela, pessoal, 26088, 26090, cai, lateraliza. Tesla ainda lateralizado, ok. Se você tira o zoom do gráfico, aparentemente Tesla encontra fundo, tá? Só que, graficamente falando, eu ainda não tenho uma figura que fala que é fundo, né? Então estabiliza acima de 214 dólares, por enquanto, lateralizada. Tesla começa a melhorar acima de 293 dólares. De lá para a Nvidia, que sobe 2%, 113 dólares com 18 centavos. Conforme nós pagamos mais cedo, a Nvidia fez um anúncio histórico. Pela primeira vez, produzirá nos Estados Unidos computadores ultra sofisticados em inteligência artificial. Esta produção costumava estar escoada para outras praças do mundo, está sendo centralizada nos Estados Unidos como nunca antes. Vamos para os papéis que sobem mais de 2,15%. Coutinho. Nvidia cota 113 dólares, a sua máxima projetada é 127, conta rápida, você tem aí 14 dólares de upside. Quem está comprado, a priori está bem comprado. No movimento de curto prazo, Nvidia tem um canal de baixa, Nvidia tem N pivôs de baixa, então a figura de Nvidia, ela ainda é para baixo. Nvidia faz um movimentozinho de correção, tudo bem. 113, a priori, sua máxima a 127. Bateu 127, fica atento, porque a tendência é voltar a corrigir. Daqui a pouco, Xi Jinping e Donald Trump fazem a luta do século, não perca. Apple, 5,77% de avanço. Os papéis voltam a 209 dólares com 47 centavos. A grande notícia passa de fato por Apple e data da sexta-feira à noite, quando Trump congelou as tarifas contra alguns produtos, em especial aqueles dos quais a Apple depende para produção própria. E isso melhorou bastante a balança de riscos e parte do mercado interpreta como uma primeira foto de um filme de recuos e recuos por parte do governo americano, embora ele, governo americano, não possa assim embalar. Seria uma derrota política acachapante para Donald Trump. No entanto, é isso que ele está fazendo na prática, ele está recuando. Você, Coutinho, a APL na tela. Cota 20862, tem uma figura gráfica e a análise é igual a Nvidia, ou seja, tudo para baixo, corrige no movimento de alta, cota 208, sua máxima projeta 225 dólares, assim como Nvidia, Apple. Nessa região de 225, colo stop, zera, porque deveria descer a partir daí. Vamos lá, Coutinho, porque se esses yields de 10 continuarem caindo, para aí a gente ouvir o Gabriel Junqueira, ele comenta essa abertura do mercado americano também, os yields de 10 já estão ameaçando escorregar dos 4,40%. Já são praticamente 9 pontos base a menos para os yields de 10. Vai, Coutinho. Yield de 10 anos na tela. Recordar é viver. Então vamos lá, pessoal. Baixista, teve aquela longa estressada na semana passada. Os yields de 10 caem no dia de hoje, 4,40%. Relativamente no seu valor absoluto, dentro dessa região gráfica, ainda está alto. Se você olhar, então, o que está acontecendo agora? Você tem um canal, esse canal ele é restrito 4,12 com 4,70. É aí que a gente está. Então você tem 4,12 como fundo aqui, 4,12 como fundo aqui e 4,12 como fundo aqui. Você pode desprezar esse outlier. Então, dentro de um canal, o pior
que é aí a pulga atrás da orelha, é que essa formação dos yields de 10 anos, ela é altista, tá? Então vamos ver como é que se comporta, cai no dia de hoje, mas se você pegar a toada da semana passada, esse cara ainda é altista com o objetivo 4,78. 10h35 Leilão. minutos, Gabriel Junqueira vai falar em instantes, tem leilão na Bolsa Brasileira antes, Camila Nascimento. Oi foi para leilão com uma alta de 29,17% na máxima do dia, os 62 centavos, Léo. Ok, Cá, tá anotado. Cá, confirma pra mim o ticker e a cotação de momento de Goldman Sachs. Goldman, que divulgou o resultado mais cedo, em linha com os outros bancos desde a última sexta-feira, registrou números fortes com superação do consenso em termos de lucro, mas comedimento na hora de estimar o futuro. Como é que anda o comportamento de Goldman? Goldman Sachs está subindo 2,64% aos 507 dólares e 62, Léo. E qual que é o ticker de Goldman Sachs? GS. GS. Vamos lá, Coutinho, para o seu último highlight de gráfico nos Estados Unidos. Goldman Sachs na tela, pessoal. Cai, lateraliza, cai, corrige, cai, ou seja, também uma toada muito semelhante ao que a gente falou de Apple, uma toada muito semelhante ao que a gente falou de Nvidia. A fibada, ela é praticamente a mesma, pode pegar, por exemplo, daqui para cá. Goldman Sachs faz uma correção, ou seja, um movimento de alta, cota 507 dólares, o seu objetivo 539. Gabriel Junqueira, abertos os trabalhos do mercado à vista lá nos Estados Unidos. E a descompressão da balança de riscos segue. Bom, segue, Léo, a gente vê um movimento muito forte no yield de 10 anos. O 10 anos ele é o grande termômetro, né? Então ele é aquele título de duration média que você tem ali como grande ativo livre de risco no mercado, né? Então geralmente quando ele abre, né, quando a taxa sobe, quer dizer que o preço unitário está caindo e aí o mercado está mais avesso ao risco. Quando a taxa cai, o preço sobe e o mercado começa a ganhar um pouco mais de fluxo comprador nos ativos de renda variável. Isso é muito positivo. Eu acho que o S&P caiu demais, Léo. A gente teve uma correção nível Covid, né? Não foi muito próximo, mas foi numa intensidade muito alta, assim como a gente viu naquele longínquo março de 2020, né? Então, tudo isso que aconteceu na última semana levou ali a uma movimentação muito forte no mercado dos Estados Unidos e agora é natural que ele volte a atingir um patamar de mais equilíbrio, né? Se ele vai voltar para onde ele estava, né, para aqueles 6 mil pontos de antes da correção, é uma pergunta que ninguém sabe responder, mas que ele pelo menos vai corrigir um pouquinho para cima agora, ele vai sim, Léo. 10h38 minutos, voltamos nosso olhar para a Bolsa Brasileira, o dólar por aqui cai 0,45%, R$ 5,856. O Ibovespa Futuro está avançando 1%, o Ibov à vista 1,11%. E ainda não há blue chip no vermelho. Todas as blue chips brasileiras estão no verde. Agora a gente olha para a composição do Ibov e registra que Vale entrega 200 pontos, Petrobras 180, só o papel preferencial, Itaú outro 130 e Petri 3, papéis ordinários, entregando mais 80 pontos. Portanto, só estes 4 papéis aqui, deixa eu ver, 220 com 80 dá 300, com 180, 480, com 120, 600 pontos. Vale, Petrobras e Itaú entregam 600 pontos para o Ibov. Ibov que está sendo hidratado em 1.500, 600 dos 1.500 pontos vem destes papéis que eu narrei. Depois você tem Embraer, Ambev, Bradesco, B3 e Rumo. São os papéis que mais sobem. Papéis que caem, poucos, eles não enchem praticamente uma mão. Você tem uma correção aqui em BIF3, que subiu bastante, a gente chegou a falar bastante na sexta-feira. BIF3 está caindo 2,30 em R$ 6,81. Natura vai caindo 0,30, Fleury 0,30 e já acabou. Pomo está caindo 0,3 e aí já entra a ala do 0 a 0 e todos os outros papéis estão subindo. Por fim, variação percentual. Pecar 3, Amob 3 e Brave 3 são os papéis que mais sobem. Os destaques que a Camila Nascimento separou passam por 2 desses 3 papéis, Pão de Açúcar e Brava, inclusive os 2 que mais sobem neste instante. IRB também vem firme logo atrás. E na ponta oposta, já falei, vai se confundir, BIF3, Natura e Fleury, os papéis que mais caem, mas caem muito pouco em comparação com a média percentual dos papéis que mais sobem. Todo mundo está na mesma página, ninguém solta a mão de ninguém e todo mundo ligado nas movimentações do mercado à vista. Você vai fazendo o seu pedido pelo chat do YouTube. Quem tem
A assinatura, quem é membro do YouTube do TC, tem prioridade na hora de ser atendido. A gente vai agora com a Camila Nascimento, ela organiza os destaques, pede a opinião rápida do Gabriel Junqueira, vem a análise gráfica do Marcelo Coutinho e, na sequência, você vai curtir 3 grandes atrações aqui. A briga do século entre Donald Trump e Xi Jinping. 2, o Se Vira na FIBA com os pedidos da galera. E 3, um respaldo para o público que sente falta da Fiboninha. Onde é que está a Fiboninha, hein? Faz uma semana que a filha do Coutinho não aparece. Você vai saber por quê. Tudo isso aqui no Manhã TC News. Depois tem Alex Martins, já na faixa das 10h55. Com ele nós vamos até a boca ali das 11h05, 11h06. E aí, olha que bateria, hein? Tem Minuto Binance, tem Fernando Marques. E na reta final de hoje, uma entrevista muito importante com o time da Monte Asset, uma das gestoras que tem buscado alocar capital neste tabuleiro dinâmico, que é o tabuleiro global e brasileiro particularmente. Então tudo isso até o meio-dia, como passa rápido, já praticamente na última hora do programa. Camila Nascimento, seus destaques para a tabela com o Gabriel Junqueira e com o Marcelo Coutinho. Vamos começar então com Pão de Açúcar. O GPA foi informado que garantias prestadas pelo Cassino não são mais exigíveis. A companhia manteve o entendimento acerca da eficácia das garantias prestadas pelo acionista e tomará as medidas necessárias na defesa dos seus investidores. Esse é o primeiro destaque sobre Pão de Açúcar e tem mais um. Rafael Ferri indicou a si mesmo para disputar vaga no conselho da empresa. André Coelho Diniz se indica ao conselho e Fábio Coelho indica Leandro de Assis. Junqueira, então a sua análise para Pão de Açúcar, que está disparando 5,09% agora aos R$ 4,04. Bom, Cami, Pão de Açúcar, né, uma tese que vem ali há muito tempo falando do turnaround da empresa, né? Então, uma empresa que passou por um processo de cisão ali quando teve o IPO do Açaí, né, que é a parte de atacarejo dele que saiu de lá. Você teve no Pão de Açúcar, né, uma melhora operacional significativa e essa história do Cassino aí já vem há muito tempo, né? E o que está acontecendo mais recentemente é que alguns investidores de referência, como esses que você citou e também o Nelson Tanuri, eles vêm tendo um grande protagonismo na empresa para conseguir fazer esse turnaround e conseguir consolidar, né, essa saída do Cassino que já está aí há muito tempo para sair, né? Então, tudo isso somado tira um peso enorme da tese de investimento do Pão de Açúcar, que já está apresentando melhoras operacionais e pode ser que a empresa suba bastante. Coutinho, dá uma olhada pra gente em PK3, que agora já está subindo 5,77%. Vamos lá, pessoal. O gráfico tá na tela, tá bonitão, né? Então sobe, lateraliza, sobe, bonitão. Deixa subir. Eu acho que tá fora de ponto de compra. Para mim é um ativo mais de manutenção. Primeira resistência, 4,36. A segunda, por falta de uma, você tem duas, que é efetivamente um ponto de venda a 4,67. Vamos agora para o nosso próximo destaque corporativo. Então, Brava Energia. A companhia iniciou produção em mais 2 poços no campo de Atlanta. A Brava Energia disse nesta segunda-feira que foi iniciada a produção nos poços 4H e 5H localizados no campo de Atlanta, ambos em processo de testes, e estabilização após sua conexão ao navio plataforma FPSO Atlanta. Gabriel, o seu destaque então para a Brava Energia, sua análise, o papel agora avança 3,65% aos R$ 17,89. Bom, Brava Energia, outro case de empresa aí que está passando por um movimento de turnaround, né? A Brava nasceu da fusão da Enalta com a 3R, nasceu já com alguns problemas operacionais, um lifting cost muito maior do que as outras empresas, né? Então muito maior que a Prio, muito maior que a própria Petrobras, sofreu demais com essa queda do petróleo e agora o petróleo voltando, é natural que a Brava Energia suba, ainda mais com essas notícias mais positivas do seu operacional. É uma empresa que precisa de tempo, ela precisa de tempo para consolidar as sinergias, ela precisa de tempo para consolidar a nova estrutura de governança e o mercado ele tem sido muito volátil com a sua principal commodity produzida. Eu acho que é uma tese interessante, é uma tese de muita volatilidade que requer um controle de risco interessante por parte dos investidores que olham para a Brava Energia, Cami. Análise então de Brava Energia, Coutinho. Vamos lá, Cami. Brava lateralizada no canalzão 1 no 595 a 23, tá? Você não tem movimento descrito para Brava. Brava, ela dá aqui um repique num fundo, né? Então, assim, para quem gosta desse tipo de operação, compra especulativa sob suporte.
Eventualmente aí uma compra com seguro, né? Eu não acompanho muito Brava, eventualmente Guto Cerávolo lá na comunidade do TC pode ajudá-los, eventualmente se tiver uma opçãozinha de Brava para fazer um segurinho. Os mais arrojados é compra, o mais conservador aguarda. Temos 10 horas, 45 minutos. Bom, chegou a hora. Senhoras e senhores, vocês agora terão contato com a guerra tarifária Estados Unidos e China da maneira como nunca tiveram. Às 10h45, vamos à apresentação dos lutadores. No corner azul de Washington, Estados Unidos, equipe Republicanos. Técnico Tio Sam, 78 anos, 1,88 m, 10 lutas, 8 vitórias, todas por nocaute. Ele é Donald Trump. No corner vermelho de Pequim, China, equipe Partido Comunista, técnico Karl Marx, 71 anos, 1,80 m, também 10 lutas, também 8 vitórias, todas por nocaute. Ele é Xi Jinping. E começa o combate, começa o confronto, vamos juntos, é emoção. Você vê que o atleta chinês tem a peruca do Donald Trump e o atleta americano tem a peruca do Xi Jinping. Aí está, Donald Trump com as luvas à esquerda aqui, as luvas azuis. Começa o confronto, o couro tá comendo. É a guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Cruzado, taxa, imposto, mordida, tarifa, pancada. Rapaz, que isso? É toma lá, da cá, toma lá. E não para, é por baixo, na altura do tronco, de novo cruzado. A peruca do Trump não para na cabeça do Xi Jinping. O cabelo curto do Xi Jinping na cabeça do Donald Trump não para também. O juizão só observa. Nós somos o juiz, né? O mercado é o juiz. Fica só observando. Sai pra lá, pra cá, pro chão! Pro chão agora o atleta. Tome joelhada, reage o chinês. Parte, cruzada pra lá e pra cá. Tome o jab, tome o direto. Vem cruzada de novo. O que é que vai dar? Acabou! Fim do primeiro round. É só o primeiro round. Virão ainda o segundo, o terceiro e quantos rounds mais você quiser. A ver o final dessa história. Você aposta do outro lado. 10h47. Gabriel Junqueira, meu parceiro, vamos contigo. Destaque final para a dinâmica de negociação desta segunda-feira e o seu palpite nesse confronto aí. Já quem diga que no segundo round o Trump só recua. Vai, Gabriel! No segundo round, eu não sei, mas o vencedor do primeiro round foi a SLC Agrícola, Léo, porque, pelo amor de Deus, a empresa rompeu aqui aquela região de lateralização. Até que, se eu puder fazer um pedido pro Coutinho no Se Vira na Fibra, eu queria que ele vibasse aqui a SLC Agrícola, que eu acho que ela tem um potencial aí muito interessante. A empresa tá ganhando espaço, a China tá comprando soja no Brasil e a gente tem que ficar atento nessa produtora, Léo. Ela é a principal produtora listada e de muita qualidade. Então vamos lá, seu pedido é uma ordem. SLC Agrícola vai partir agora para análise o nosso Marcelo Coutinho. Obrigado ao Gabriel que volta a estar com a gente amanhã. Olha, a arquibancada aqui foi a loucura, Coutinho. A arquibancada foi a loucura. Na torcida aqui, vai dar Trump, vai dar Xi Jinping. Boa, meus amigos, é a novela da guerra tarifária Estados Unidos e China. Olha, SLC, você tem um palpite? Quem leva, Xi Jinping ou Trump? Eu fiquei impressionado ali como é que os dois aguentam. Era soco síncrono e nenhum dos dois abria a mão. Nenhum dos dois recuava. Impressionante, eu nunca vi isso. Pumba e continua. Não, e a ironia, né? O atleta chinês com cabelo que parecia o do Trump. E o atleta americano com cabelo que parece o do Xi Jinping. Olha, é uma novela mesmo. Vai lá, Coutinho. Olha só, pessoal, SLC Agrícola, né? Recordar é viver, né? Ela tava dentro de um canal e eu falei que ela tava bonitona. Por quê? Porque os topos horizontais e os fundos pressionando o mercado para cima, né? Então rompeu. Junqueira tá aí felizão. SLC passa agora por um ativo de manutenção a R$ 20,71, desacelera 29,3. Só que, a priori, pela figura, não é a sua máxima. A sua máxima é 21,80. Então quem tá comprado, tá bem comprado. Compras acima de 29,3 eu faria a critério em função do upside ser mais curto. Se tudo der certo, aí sim você vai olhar para a terceira. A terceira, R$ 23,22. Conta rápida, um ativo de 20 subindo a 23 é mais de 10%.
10 horas com 50 minutos, estamos inaugurando Se Vira na Fiba, você faz o seu pedido aí do outro lado, quem é membro do YouTube do TC tem prioridade na hora da encomenda e nós abrimos os trabalhos com papel de Vale 3, quem tá pedindo é o Fabrício, vai Coutinho! Double clique em Vale, vamos lá, Vale tá lateralizada, restrição de Vale 54,75, exatamente onde tá, Vale tá num ponto de inflexão, possível venda, quem tá comprado fica atento, o mais conservador zera, o mais arrojado eventualmente cola o stop, na expectativa de que suba. Você tem desaceleração de candles, eu iria com bastante cautela. Pegadinha do malandro. Fábio Borges tá aqui, tá pedindo IRB, pois não, Coutinho? IRBR, tá na tela, double clique nesse cara e zoomzão. IRB, a priori, tinha uma figura de convergência, essa figura de convergência já podemos tirar, então eu vou tirar essas duas linhas e vou traçar um pivô de baixa. Quem está comprado em IRB passa a estar mal comprado. O ativo cota 4625, sentou em cima de um suporte a 4472, suporte esse que não pode ser perdido. Se perder, IRB azeda, seu objetivo 3652. O Ike Grafista destaca, Rail 3 rompeu resistência em gap e tá testando outra região. O Coutinho fala. Bora, no caso de Rail, dá um zoomzão, Rail faz a sua mínima, lateraliza, começa a subir. A resistência que o Wake fala provavelmente é essa aqui, no 850. A fibada é daqui para cá. Você vai pegar topo e vai pegar fundo. O que significa isso? Que dá venda. Então fique atento, por favor. Essa resistência, ela é, além de uma resistência, um ponto de venda. A venda, no 850, ativo cota 45, cola o stop. O Rafael Santos está pedindo MGLU3. MGLU3, papel da Fiboninha. Double clique nesse cara, lindão. Mercado sobe, mercado corrige, terceira linha deu compra 8,71, mercado sobe. Cai no dia de hoje, cota 0,67 de alta, cai no seu intraday, cota 10,54. A priori altista, primeiro objetivo 11,85. O Rivotril de pé de B3. B3 SA3. Double clique nesse cara e zoomzão. Formação gráfica ok, é um envelope de alta, quem tá comprado tá bem comprado, mas não é aquele envelope que todo mundo gosta, né? Lateraliza, perde força, cai, troca de parâmetro de valor, começa a cair, ou seja, não perdendo 11,81, tudo bem. A priori, 12,84. Se perder 11,81, azeda. 10 horas com 52 minutos. O Rafa já pediu Magalu, a gente já fibou. Falta então aqui, ó, vou dar 2 destaques para quem ainda não é membro do YouTube do TC, mas pode se tornar. O Fernando Pazianotto tá pedindo Sabesp. SBSP3. Double clique em Sabesp e vamos dar uma olhada. Essa tava bonita, vamos ver se ela ficou. Tá lindona, olha só. Sobe, corrige, sobe, lateraliza, subiu, envelope de alta. Tudo sob controle, deixa subir. O ativo cota 1,0740, seu objetivo 111,78. Saímos de Sabesp e vamos para o último pedido de hoje, que vem com o analista Luiz Guzmão. Ele está pedindo SAPR11. SAPR11. Vamos dar uma olhada em Sanepar. Sanepar ruim, lateralizado, da terceira não passa, não passou. Sobe, longa lateralização, restrição 28 no seu topo, 26 no seu fundo. A forma que tá, me desagrada a questão do custo de oportunidade, papel lateralizado há 2 meses, numa formação que deixa de ser uma formação de alta. Então, a priori, se você permanecer abaixo de 2,673 azeda, pode ficar. Minha recomendação, eu zeraria a parcial em função do tempo que ela tá lateralizada. E a gente fecha com Goal 4. Felipe Correia tá pedindo, é membro do YouTube do TC? No caso de Gerdau, Gerdau cai, Gerdau corrige, Gerdau cai. Em cima de um suporte, 7,98, deu uma repicada. Nota que a repicada ela é insuficiente, né? Ou seja, ficou no cai, lateraliza. Gerdau, a priori, não mostra sinais de recuperação. Quem está comprado passa a estar mal comprado nessa situação. O objetivo de Gerdau passa a ser 7,50. Grande Coutinho se despede falando do dólar e do índice. Amanhã tem mais. Bora lá, pessoal. Doleta do seu lado direito. Dólar, vamos colocar no gráfico de 15 para a gente fechar. O dólar, a priori, ele era venda, mantém a recomendação.
O dólar ele cai, o dólar ele lateraliza e o dólar ele cai, ainda que não de forma direta. Cota R$ 5,853. O objetivo do dólar permanece baixista, figura gráfica um pouco desfavorável. Índice do seu lado esquerdo, gráfico de 15 minutos. O índice era altista, também não consegue, está restrito naquele 290. O objetivo é 130, 290, mas ainda não consegue sair. De qualquer forma, figura permanece altista. 10h55, Alex Martins vai voltar. Coutinho, é o seguinte, você se despede, dando uma satisfação ao público a respeito da Fiboninha, especialmente pro Kleber, que é padrinho da Fiboninha, é um dos que mais gostam dela. A gente tem imagens aqui, você deu férias pra Fiboninha em função do filme de terror da semana passada? A Fiboninha, ela ganhou dinheiro com o Magalu, né? E aí ela falou assim, papai, quero viajar, posso? Eu falei, pode, filha, tudo bem, né? Aí ela pegou, foi pro aeroporto. Vamos ver, quero ver. E aí, eu não sei quais fotos, deixa eu ver quais fotos que ela mandou pra vocês, eu posso narrar um pouquinho do que ela andou fazendo. Vamos lá. Essa daí é o Golden Card que ela comprou do Trump, ela fez o Pix de 5 milhões, você viu que o passaporte é o passaporte americano, a Fiboninha agora é cidadã. Aí ela embarcando num G750, também, falei que ela podia ir de primeira classe, ela resolveu ir, deu uma passadinha, foi fazer um safari, né? Aí ela pegou, fez um safari e tal, tudo sob controle. Aí ela disse que estava estressada com tudo isso, ela já embarcou, foi lá dar uma descansada, relaxou, pegou uma coisa mais budista, mais zen e tal, tranquilona, voltou, foi nos Estados Unidos, ela disse que queria conhecer, então foi lá, bateu uma foto com o touro de Wall Street. E agora, deixa eu ver o que mais. Passou, aí, lógico, né? Tinha que bater uma foto. Também tá em Nova York. Mas quem que é esse que tá na foto? Então, eu fiquei na dúvida. É o Boulos? Sou eu. É o Boulos. Sou eu, bola de fogo. Você tá com uma cara de Boulos nessa foto aí, Coutinho. A priori deveria ser eu, né? Mas ok, né? Papai, ok. É a Disney também. Aí a Fiboninha pegou, desceu, né? O Nova York, Orlando, foi pra Disney. Bateu uma foto lá na já Disney. Voltou. E aí pegou o jatinho e voltou pra casa. Que beleza. Então, Fiboninha, muito em breve aqui no nosso estúdio. Vai tá voltar bom, sim. Gostei, obrigado e um abraço. Um abraço, lindão. Tchau, pessoal. Um bom dia pra vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, Cami, meu moreno. Não esqueci de você não, tá bom? Um abraço pra vocês. Tchau.